Beleza. Vamos? Vamos, vai, Então pode vamos. começar. Aê! Cara, que massa que você veio aqui. Obrigado. Eu vi o perrengue do penúltimo dia arrumando mala, vindo fazer o podcast na correria, cara. Agradeço o tempo. E como é que você tá? Eu tô bem cansada, assim, foi bem tenso pra mim essa semana aqui em Orlando, porque eu também tô em camp pra minha próxima super luta, então tive que ter um pouco de disciplina nas coisas, né? E eu tive que treinar, cuidar das meninas, organizar algumas coisas pro time e me manter focada ao mesmo tempo, né? Eu tô até um pouco sem voz, porque Gritou muito? gritei muito, eu grito muito. É muito difícil pra mim não estar no controle, então fazer o papel de coach tem sido um desafio pra mim. E eu sou uma pessoa muito rígida com as pessoas que eu gosto. Então eu tô sempre tentando extrair o máximo delas. Não é todo mundo que tá preparado pra isso, né? Então, no primeiro dia que eu fui pro campeonato já foi muito estressante. Eu já fiquei rouca no primeiro dia. E aí depois foi só ladeira abaixo. Você e o Isaac assumiram esse papel de liderança da equipe. Me conta, assim, ó, de leigo mesmo, tá? Você se aprofunda no nível que você quiser. Como que foi essa história da Alliance e depois da separação? Pode pular o drama, que eu não tô, não tô querendo essa parte, mas... Eu nem gosto de drama também. Nossa, é muito drama pra minha cabeça. Só pra eu entender, assim, tipo... como é que... Porque eu vi, você treinou com o André Galvão, aí depois você vai pra Alliance. Por que você escolheu ficar em São Paulo e não na Califórnia? Qual que foi a... Pra mim, o jiu-jitsu sempre foi um lugar que eu iria absorver de todos os lugares onde eu tivesse, mas eu nunca iria criar raízes. Eu sempre fui assim desde criança. Então eu nunca tive essa noia de preciso pertencer a algo, preciso fazer parte de algo. Eu, Ana, era algo de mim. E aí eu sabia que, cara, eu ia aproveitar ao máximo. Então eu comecei na favela onde eu morava, que se chama Rio das Pedras. Comecei no Márcio Rodrigues. De lá eu fui pro Guigo, que era em São Paulo. E quando eu tava no Guigo, eu tive a oportunidade de vir pros Estados Unidos passar um tempo. E aí eu Já era meio acordado, tipo, não era permanente. Eu vou só passar um tempo lá e... É que assim, o Guigo, ele é muito tranquilo e ele torce muito pelo sucesso dos atletas. Ele não prende as pessoas, pelo menos comigo e pessoas que estavam em minha volta, eu tive o prazer de acompanhar, não foi assim também. Então, quando eu falei pra ele, vou pros Estados Unidos passar uma temporada, né? Normalmente a gente tem muito sonho americano, hoje em dia eu não tenho mais, não tenho a menor pretensão de morar nos Estados Unidos. Por quê? Eu não gosto dos Estados Unidos. Tá brincando? Pra não morar, eu não gosto. Eu gosto de vir aqui, passar, sei lá, 2, 3 semanas. E aí eu já faço tudo o que eu quero. Quanto tempo você já ficou aqui, assim, numa paulada só? Eu ficava 6 meses, voltava pro Brasil então, você e voltava bem, pra cá. Então, o que é Sim, morar aqui? eu morava tá, aqui de fato, né? Sobrevivia, porque era muito difícil na época. Eu vim da favela, minha família não tinha dinheiro, então eu tinha poucos recursos pra estar aqui. Foi muito ruim pra mim e talvez tenha sido muito ruim por isso. Eu não consegui ver o lado bom das coisas porque eu não tinha condição. Mas hoje em dia eu tenho condição e quando eu venho pra cá, eu não é algo que enche os meus olhos, mas eu gosto do tempo que eu tô aqui, mas eu não moraria aqui, entendeu? Não é um sonho meu. Legal. E aí com esse sonho, né, quando você ainda não tá se descobrindo, eu vim e passei um tempo treinando na Letícia Ribeiro, mas era porque eu tinha um relacionamento com um menino que ele era do Guigo também e ele foi pra lá. E a gente acabou ficando esse tempo na Letícia. Fui lutar um campeonato e aí um amigo meu que treinava comigo na Márcio tava treinando na Atos. E aí ele falou, vem aqui passar um tempo treinando. E fui na Atos passar um tempo treinando. Mas foi tudo muito, assim, sem raízes, Você era sabe? que faixa? Eu era faixa azul, e aí voltei pro Brasil, peguei a faixa roxa. E a galera, quando você era faixa azul, que você fez essa parada toda, a galera já via, tipo, essa menina diferenciada? Ou, tipo, é só mais uma menina que compete, vamos ver o que dá? Então, eu sempre tive personalidade muito forte, né? Mas eu fui amadurecendo com o tempo. Eu falo que eu não tinha educação. Eu saí de casa com 15 anos. A minha família, de modo geral, não tem educação. Então é algo que educação no sentido escolar, você diz? Ou de modo vida geral, mesmo? de tudo. Então, meus pais foram os primeiros que terminaram a escola, por exemplo.
Eu terminei depois de um tempo, comecei a estudar moda também. A minha mãe agora, com 40 anos, começou a terminou enfermagem, fez necrópsia também. Então, mas ela só teve condição de fazer isso agora porque eu consegui dar um passo muito grande na minha vida e ajudá-la com essas coisas, que era um sonho dela. Mas eles eram muito ignorantes, então eu era uma pessoa mais ignorante também. Mas eu tinha personalidade forte, tinha futuro. Muita gente sabia que de fato eu teria futuro, sendo que não imaginavam que seria toda essa força. Eu me considero uma menina com muita força no esporte. E aí foi indo, né? Mas muita gente sempre duvida da mulher, de certa forma. Hoje em dia, o jiu-jitsu feminino tem ganho mais força, sendo que antigamente não tinha essa força toda. Então eu acho que todo mundo esperava que em algum momento eu ficasse grávida, ou que eu namorasse alguém e fosse embora com essa pessoa, ou que acabasse parando pelas dificuldades, que foram muito. Eu passei muita fome por conta do jiu-jitsu na minha vida e tive que ficar calada porque eu não queria falar pros meus pais, nem pras pessoas na minha volta. Mas no final deu tudo certo. E aí, quando eu tava aqui nos Estados Unidos, tava muito difícil pra mim. Como eu falei, eu não tava gostando da vida, até porque eu não tinha condições. Quando eu voltei pro Brasil, eu acabei indo treinar na Aliança e nem era um lugar do qual eu almejava treinar, mas eu era uma esponja, eu absorvia absolutamente tudo que aparecia na minha frente. Quando eu era faixa azul, eu tive a oportunidade de treinar com o Nino Schembri. Uau! E eu nem sabia quem ele era. É muito louco, Não, você né? não tem noção. É muito louco. Cara, eu fiz um videozinho desse ontem, lá no PAN, brincando, lógico, com o Léo Vieira. Não sei nem se você viu no Instagram. Eu tô conversando com o Sakai, assim, que o Sakai foi lá competir, tava com bochecha no corno e tal. Aí a gente combinou, né? E aí eu tô lá conversando, aí veio o Léo Vieira e faz assim: "Ô, você não é aquele cara do podcast?" Aí eu falo: sou ele, eu posso tirar uma foto com você? Eu falei: "Claro, qual que é teu nome?" Aí ele: Léo. Tipo, com aquela cara de tipo, porra, sou o Léo Vieira, né? Eu falei: "Ô, Léo, Sim. prazer", tá? Aí a gente bate uma foto como se eu não conhecesse ele. Aí eu falei, tipo, geração Z Sim. nos campeonatos por aí, Eu né? me Que, tipo, sinto geração Z, eu me sinto muito, porque às vezes eu ainda não conheço certas pessoas. O Léo eu conheço, obviamente, mas eu lembro que eu era faixa azul e eu treinei com o Nino. E aí o Guigo falou pra mim: "Você sabe quem é ele?" Eu falei: "Não." Ele falou: "É o Nino." Aí eu: "Quem é o Nino?" E ele me explicou. Naquele momento, minha cabeça já mudou totalmente. Eu fiz inúmeras perguntas, nem sei se o Nino lembra de mim. Fiz inúmeras com certeza perguntas. ele lembra. Eu absorvi o máximo naquele dia e eu continuo absorvendo até hoje, até com as faixas coloridas na minha própria equipe. Quando eu sei que alguém é muito boa em alguma coisa, eu sugo o máximo dessa pessoa. As pessoas que eu treino, eu quero todas as opiniões sobre o meu jiu-jitsu, sobre o que elas sentiram comigo, treinando comigo. Então eu sempre fui uma esponja. E eu acabei indo para lá e conheci o Isaac. Eu passei um período muito curto na Aliança, foi muito rápido. E eu conheci o Isaac e no início eles ficavam até zoando, falando que eu era Isaquinha. Eu era pelo estilo de treinar, porque lutando não era, mas treinando era bem louca que nem ele, porque ele é muito louco treinando. Em que sentido, assim? O Isaac é louco, não tem nem como explicar. Ele cria rivalidade com os meninos e vira o tatame, parece um campeonato, um galo de briga. Louco, 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 louco. E as meninas não tinham muito isso, né? E eu lembro que até a galera ficava às vezes me zoando: você é favelada mesmo. Tipo, usava esse termo pra mim, entendeu? Quando eu era faixa colorida. E aí eu conheci o Isaac. E o Isaac, de alguma forma, viu alguma coisa em mim desde o início. Ele falava que eu ia ser campeã mundial na faixa preta. Isso foi na faixa roxa. Aí peguei a faixa marrom e conheci o Pimentel, que é o cara que investe no projeto. Eu lembro dele. O Isaac o conheceu primeiro, né? Ele criou o projeto pro Pimentel Isaac. tá envolvido ainda? Tá envolvido. Tá. O Pimentel criou o projeto para o Isaac, mas tem um problema muito grande nisso tudo, porque a gente não imaginava que seria uma coisa tão grande. O projeto era tipo, sei lá, para 5 pessoas. Inclusive o Fabrício foi o primeiro a participar do projeto. O Fabrício tava precisando muito, e aí casou muito o timer, e ele foi o primeiro. E ele era sensacional desde o início, a gente já via muito futuro nele. E aí começamos a trazer mais pessoas, mas isso começou a acontecer dentro do tatame da Aliança, né? E como eu escolhi o nome do Dream Art. Que legal. Eu ficava escrevendo dia e noite o nome e escolhi o nome. E era pra ser IB Dream.
Mas eu falei pra ele, cara, e se alguém não gostar de você, não vai gostar do projeto com esse nome. Tem que ser um nome neutro. E a gente ficou trabalhando nisso até que saiu o Dream Art. E começou dentro do tatame da Aliança, e quando foi ver, o Fábio não aceitou muito bem isso, mas isso aí é um problema do Fábio com o Isaac. E aí teve que acontecer a separação, onde a gente não começou mais a treinar no mesmo tatame. E como eu tava muito... Era um, sei lá, um branch da Aliança, né? Como se fosse, por exemplo... Um projeto É um projetinho da marca. É. Mas o Fábio não queria uma marca dentro da marca dele. Sim. E ele tem total direito disso, a academia dele, enfim. Aí a gente foi treinar em outro lugar. Quando a gente foi treinar em outro lugar, eu comecei a treinar mais com o projeto. E o Pimentel me pediu pra entrar e assumir uma parte do projeto com as meninas. Ainda não tinha menina, mas começaram a procurar. E as primeiras meninas foram a Larissa e a Tamires. Elas chegaram de faixa azul pra mim, que inclusive lutaram agora o Pan-Americano na faixa preta. E aí eu comecei a treinar mais lá, e aí depois migrei direto e não voltei mais pra Aliança. A gente já sabia que o racha ia acontecer. Era algo natural. Já tava escrito que ia acontecer. Eu acho que eu vi um negócio do Fábio falando... Foi inevitável, assim, porque, tipo, uma hora ou outra ia bater cabeça e aí, sobre alguma coisa. O projeto não se sentiu abraçado pelo Fábio. E ele tem total direito de fazer o que ele quiser, mas a gente sentindo isso, obviamente, uma hora ou outra a gente ia sair. Eu acho até que demorou demais. Se dependesse de mim, a gente ia sair bem antes. E o Isaac esperou o momento certo, que ele achou que foi certo, que no final, quando você tá fazendo algo que a pessoa, que outro lado não quer aceitar, você nunca vai sair como certo. E foi isso que aconteceu. E a gente se separou e foi a melhor coisa pra gente. Foi muito bom. Eu acho até que a gente cresceu muito mais com isso, ficando mais sozinhos, né, mesmo. E a Aliança já era uma equipe muito grande, com vários títulos de mundial, de PAN, de tudo. E a gente tava só engateando ali. Então foi muito bom, deu muita força pra gente, de fato, conquistar o nosso primeiro mundial, que foi ano passado. Ano retrasado a gente bateu na trave, mas ano passado a gente venceu. E esse ano vamos tentar vencer de novo. Quando você ganhou, os mundiais que você ganhou era na bandeira da Aliança ainda? Não, eu ganhei de Dream Art. Ah, tá. Eu já era Dream Art. Inclusive foi o Isaac que me deu a faixa preta. Entendi, que massa. Eu ganhei o mundial de marrom e em seguida ele me deu a faixa preta. A gente sempre se identificou muito assim. Ele também veio de uma favela do Rio de Janeiro, a gente tinha pensamentos muito parecidos. E alguém acreditou muito nele, depois ele acreditou muito em mim, e assim vai, né? É muito louco. O jiu-jitsu no Rio é tão tradicional, por causa da família Gracie, lá atrás e tal. E eu vejo uma galera indo pra São Paulo, assim, qual que é, você tá sorrindo aí, qual que é a diferença? Cara... Por que São Paulo, assim? Eu sou carioca. Eu sou paulista, mas eu quero entender, a gente adora. Eu sou carioca. Eu não treinaria pra ser campeã mundial no Rio de Janeiro. Eu sei que tem a GF Team, que é um lugar que tem ótimos treinos. Eu acho até que a equipe da GF Team feminina é sensacional. A última campeã mundial de lá, se eu não me engano, é a Amanda Monteiro, que inclusive é da minha categoria, a gente já lutou algumas vezes. Mas quando foi o último campeão mundial de lá, eu não me lembro. Era o Rodolfo, talvez? Rodolfo. Único, talvez. Né? Quanto tempo atrás? Eu não sei. Gutenberg saiu agora do Rio de Janeiro, veio treinar na OJ. Então, assim, eu acho que não é um lugar pra isso. Eu acho que ainda não tem uma academia que consiga conter e fazer com que as pessoas trabalhem como São Paulo. São Paulo, pelo fato de não ter praia, a gente treina muito. Eu não sei se é a mudança de lifestyle. Uma distração, talvez, né? A falta da distração, né? É cultura também, por exemplo. Quando eu vou no Rio de Janeiro, eu sinto muita falta de São Paulo, porque eu gosto de coisas de qualidade. Então eu gosto de serviço de qualidade. Eu gosto de comida de qualidade. São Paulo é o maior polo gastronômico. Eu já viajei para vários países. Nada se compara. Nada se compara. É impressionante.
Então, quem mora em São Paulo acaba ficando viciado em coisas que a gente não consegue encontrar em outros lugares, principalmente no Rio de Janeiro. Uhum. Então, eu acho que esse lifestyle do Rio de Janeiro aí não funciona, não, pelo menos pra mim, não casa, não funciona. E ter ido morar em São Paulo foi uma das melhores decisões da minha vida. Hoje em dia, eu sou apaixonada por São Paulo. No início, eu odiava São Paulo. Foi muito difícil, mas hoje em dia eu criei um lifestyle muito gostoso. Eu moro num apartamento de frente pra avenida principal. É um condomínio muito gostoso, eu chamo até de resort lá. Faço tudo de bike elétrica, então eu não sinto Que muito São massa. Paulo. Eu ando de Kenner, shortinho e topzinho, bike o tempo todo pra tudo que é lado. Então eu não sinto o estresse, né, que é pegar trânsito, todas essas coisas. Eu pego trânsito muito raro quando eu vou fazer alguma coisa fora da minha rotina. Uhum. Então meu lifestyle lá é perfeito. Meu treino de competição nem se compara se não o melhor do mundo. E eu não tenho nada do que reclamar. Eu até falo que pra eu sair de lá tinha que ser uma proposta de milhões, assim. Uhum. Recentemente eu fui pra Austrália, eu tive propostas pra ir pra Austrália, eu gostei muito da Austrália, mas eu não consigo me ver assim. E eu sempre tive a mentalidade de fazer com que as pessoas do Brasil acreditassem que dá pra viver no Brasil bem e de jiu-jitsu, entendeu? Sim. Hoje eu vivo 100% do jiu-jitsu no Brasil. Eu sei que é muito difícil, principalmente pra mulher, mas, tipo, eu consegui, sabe? Eu tenho a vida, eu chamo de vida dos sonhos. Eu tenho até um canal no YouTube, se chama Vida dos Sonhos. Cara, eu ia falar disso, porque eu vi um post, o primeiro post que eu vi no teu Instagram, eu falei, vou dar uma xeretada. Eu não gosto muito de fazer pesquisa e tal, não sei o quê, porque assim, eu acho que é mais interessante você me contar e eu ter uma reação genuína sobre o que você tá me contando. Mas eu fui ver um post seu no Instagram e acho que você tava. Era um dia da sua vida, alguma coisa assim. Você toma o café da manhã, tava fazendo yoga no parque, e aí você fez assim. Quando você vive um sonho, todo dia é bom. Era alguma coisa assim. E aquilo lá me marcou, cara. Tua vida tá um sonho, assim, tá bom demais. Eu lembro desse post. Todos os dias na vida dos sonhos. A minha vida é a vida dos sonhos. Eu faço yoga no parque. Você tem noção? Eu acordo 7 horas da manhã, vou lá, faço yoga no parque, volto de bike elétrica, ou então eu tomo café da manhã no parque, lá tem um restaurante maravilhoso. Então, assim, cara, eu sempre sonhei ter a vida que eu tenho, mas eu não imaginava que seria tão boa quanto é. E às vezes eu tô, tipo, no meu apartamento assim, eu fico olhando, tem uma parede que tem várias medalhas, tem os Uhum. meus cinturões, os troféus, fica tudo em cima, assim, eu fico tipo, cara, como assim? É impressionante, tipo, eu tô no Brasil, eu tô 1 hora de voo da casa da minha mãe, eu tô 4 minutos do meu melhor treino, eu tenho tudo, então pra mim é extraordinário viver a vida que eu tenho todos os dias. Eu sou muito grata. Às vezes eu sinto até que eu sou um pouco ingrata, porque eu sou muito exigente com os resultados, com as coisas, e eu fico um pouco aborrecida. Mas quando eu paro mesmo, de fato, sento lá e olho, eu falo: "Cara, são poucas pessoas que têm o privilégio que eu tenho", principalmente morando no Brasil. Exato. Aí a gente só tem que fazer a distinção que você não faz talvez porque é você, por humildade, sei lá. Mas você não é uma atleta comum também. Tipo, não é a realidade de um. E não era a tua realidade um tempo atrás também. Uhum. Entendeu? E você batalhou tal, porque a tua vida não era. Acordei e. Opa, Não, fui foi trocando de tenso. faixa, agora eu sou campeã, vou lá e ganho o Mundial. Não funciona assim, né? Tem uma. A caminhada o perrengue ninguém vê, né? A verdade é essa, Não, né? tem gente que quando eu falo que eu sou da favela, me critica, tipo, eles não acreditam que eu fui ou que eu sou. Eu falo que eu sou, vou ser pra sempre, assim. Fez parte da minha história. Saiu da favela, mas a favela não saiu de Eu você. tenho eu tenho uma coisa com a favela que tem gente que nem gosta que fale favela, mas eu gosto de falar o nome favela. Que eu tive muita sorte de ser de lá, porque eu tive o prazer de ver a vida como de fato ela é. Eu já me relacionei com pessoas que não têm noção nenhuma do que acontece lá, e os comentários leigos sobre a favela me deixava, tipo, horrorizada. Então, foi um prazer pra mim ver a vida de fato como ela é, ter batalhado pelas coisas, não ter tido nada na mão.
e poder também tirar os meus pais de lá. Isso tudo foi muito bom, me fez muito bem. Eu acredito que tudo que a gente conquista com muito esforço tem muito mais mérito, sabe? Obviamente que seria muito legal que alguém tivesse me dado tudo, ou eu já tivesse nascido numa boa família e as coisas tivessem sido mais fáceis. Não tô desmerecendo quem tem isso. Mas talvez você não estaria onde você tá hoje. Eu acho que tudo faz parte, sabe? Você nasce pra aquilo, não tem o que fazer. É uma combinação de acontecimentos, porque se você não fosse da onde você é, de repente você não teria conhecido o Gui e ele não queria, de repente ele não achava necessidade de querer te ajudar. Talvez não teria saído do Rio de Janeiro. Entendeu? Mas assim, quando eu tinha 15 anos, que foi quando eu saí de casa, eu já tinha o pensamento que lá era errado, entendeu? Eu não sei te explicar, assim, às vezes eu sinto umas coisas. Tipo, preciso sair daqui pra conseguir alguma coisa. Cara, agora, recentemente aconteceu a seletiva da DCC. Eu odeio no-gi, eu não treino no-gi, eu não sou uma atleta que luta no-gi, nunca me interessei. Eu treinei 6 semanas, 2 vezes na semana. Eu nem fazia sparring direito. Eu tava fazendo escolinha de posição, tipo faixa branca mesmo. O wrestling, faixa branca, postura, sombra. E aí, quando eu decidi lutar a seletiva, eu tava sentindo essas coisas que eu senti quando eu tinha 15 anos, quando eu ganhei meu primeiro mundial, quando eu mudei de equipe. Eu tava sentindo isso de novo. E aí, toda vez que eu sinto isso, eu sei que é a hora de fazer algo louco, assim. Entendeu? Algo de verdade. E aí, eu fui lá e ganhei. E eu nem era melhor, entendeu? De fato, não era melhor. Só aconteceu. Eu tava, tipo, Mas preparada. né? Uma das, pelo menos. Não dá pra... Eu sou Porque eu sou uma muito campeã diferente. mundial. Exato. A galera fala muito isso. Fala, olha, um campeão mundial de kimono consegue ir pro no-gi e se dar bem. O contrário, praticamente impossível. Você concorda? Eu concordo. Mas assim, eu lutei com uma menina que faz no-gi desde criança. Ela super lutas, tudo. Filha do Wagner Rocha. Eu adoro Wagner Rocha. Eu sou muito amiga dele, da Fafá, que é a mulher dele. E essa luta até doeu muito pra gente, assim. Pra gente, entre aspas, né? Ele tá muito acostumado a fazer isso, mas a gente ficou tipo... Relaxa, o que acontecer, independente, nada vai mudar entre a gente. Rolou até uma tretinha ali, rolou, não rolou? É o jeito da Jasmine, eu respeito isso. Eu gosto que uma pessoa seja muito confiante, eu sou uma pessoa muito confiante, mas eu nunca gosto de falar dos meus adversários, então é tudo sobre mim. Eu sou isso, eu sou aquilo, aí você me pergunta, mas o que você acha do jiu-jitsu de fulano? Eu tô nem aí pro jiu-jitsu de fulano, eu só ligo pro meu, entendeu? Então eu não quero saber do jiu-jitsu do meu adversário. Já a Jasmine é o contrário, ela gosta de falar da pessoa e diminuir a pessoa, mas é o jeito dela, eu não me importo. E aí, ela é muito boa, ela é melhor que eu no gi. Mas eu sou campeã mundial e eu acredito que os campeões... Só de você ser campeão mundial, você é diferente, entendeu? Você tem algo diferente. E aí, eu senti isso que eu tô te falando, fui lá e acabei vencendo. Eu até lutei melhor com ela, porque envolvia ego, envolvia raiva, e eu funciono melhor assim. Eu sou outra pessoa na competição. Sempre que a cara é muito fechada, mas... E tem gente que me chama até de arrogante. Mas é um dia que eu tô enfrentando muitas coisas, né? O meu pai me expulsou de casa. E eu ia até falar isso pra você, quando você falou que talvez se eu não tivesse vindo da favela, eu não seria o que eu sou hoje. Mas eu sou de fato pelo que aconteceu dentro da minha casa, assim, comigo e com o meu pai. Ele não gostava de jiu-jitsu, falava que era coisa de sem futuro, ele queria que eu estudasse, mas a gente não tinha dinheiro pra estudar numa boa escola, era horrível. Imagina, eu ia pra escola, a galera tava fumando maconha, então não tinha futuro nenhum escola aquilo. na comunidade lá que você morava? Na comunidade, era. Então, cara, eu sabia que aquilo não tinha futuro. E aí eu me dediquei, eu acreditei com todas as minhas forças no jiu-jitsu, que era a minha única saída. E aí, antes de sair de casa, no dia que ele me expulsou, ele me falou muitas coisas que me doeram muito. Inclusive, ele assiste todos os podcasts, ele vai assistir isso de novo, e ele sempre sente todas as vezes que ele assiste. Mas eu acho que tudo que ele me falou naquele dia me transformou no que eu sou hoje. Eu sempre trouxe um pouco da raiva que eu tenho da vida, das coisas de ruim que acontece, pro tatame. Então eu aprendi a canalizar tudo ali dentro. Então
o dia da competição é um dia muito doloroso pra mim. Eu fico revivendo esse dia várias vezes, né? Então eu tô sempre com a cara muito diferente. Quando a luta não é muito do jeito que eu gosto, eu demonstro decepção. Eu sou uma pessoa muito expressiva. E a galera não entende isso. Mas foi graças a ele. E eu sou assim na competição graças a ele também. Ainda. Hoje em dia eu tenho uma psicóloga, né? Eu trabalho muito as coisas. Mas essa questão eu nunca quero esquecer. Porque todas as vezes que eu tô lá, ela me transforma, entendeu? Ela me dá muita força pra continuar sendo melhor. E aconteceu isso na seletiva do DCC. Ela falou sobre mim, e aí eu elevei meu ego e minha raiva lá em cima. E toda vez que eu faço isso, eu vou sempre lutar muito melhor. Tipo, passei o que passei pra estar aqui e não vai. Não vai ser fácil, pra mim, né? não funciona no amor. Eu até demorei muito tempo pra entender o que de fato era amor. Eu tinha dificuldade em sentir as coisas. Eu até comecei a melhorar há pouco tempo, mas até com as minhas amigas mesmo. Por exemplo, se alguém me abraçava muito, eu estancava, assim. Eu tinha muitos problemas com os outros sentimentos. O único sentimento que sempre foi predominante pra mim foi raiva e vontade, assim, de conquistar as coisas. Eu era uma pessoa também muito rancorosa, tipo, alguém fazia desde criança, fazer alguma coisa pra mim. Ah, meu filho, eu não parava até descontar. E aí eu fui mudando muito, mas até hoje eu gosto de lutar com esses sentimentos. E todas as vezes que eu tentei inibir isso, eu até perdi. Teu pai e tua mãe estão juntos ainda? Não, eles são separados, mas eles... Você falou que você ajudou os dois, você tirou os dois de lá. E esse sentimento, assim, de orgulho de poder ajudar o pai e a mãe. A gente tem casa na favela ainda, né? De repente, até aquela olhadinha, assim, tipo... Sabe, aquela troca de olhar, tipo, olha onde a gente tava, olha onde a gente tá agora. Sim. E olha o que eu consegui fazendo aquela parada que você não queria que eu fizesse. Rola um pouquinho disso? A minha mãe... Rola. A minha mãe, ela é muito, muito foda também, tipo... Ela conseguiu, assim, chegar num nível... Ela criou uma empresa, a empresa deu super certo, a empresa faliu. E, tipo, tudo da cabeça dela, fazendo tudo sozinha, né? Hoje, depois que ela terminou o curso dela de enfermagem, ela tá exercendo a profissão. Ela não ganha mais tanto dinheiro. É impressionante. Não ganha mais tanto dinheiro quanto o que ela fazia antes. Mas ela também é muito foda. Ela conseguiu olhar pra fora da bolha, né, que a gente vivia lá na favela. E, tipo, quero de fato sair disso. O meu pai já é um pouco diferente. Ele é muito dentro da bolha, ele não gosta de se expor. A minha mãe é mais... as pessoas nem gostam muito dessa palavra, gananciosa. Mas... Não é ruim. Então... É ruim se for misturar com egoísmo. Mas você ganancioso de ir atrás, de correr... Porque ganancioso é uma palavra pesada, né? Tipo, é tudo pra mim, não é pra ninguém. É meio que... não. Tipo... Acho que confunde com egoísmo. Né? Mas ser ganancioso, pode você ser. É ganancioso. Eu sou muito. Eu sou ganancioso. Eu quero ter o melhor podcast, o melhor... Eu tenho uma empresa... Sim, mas concorda que é tudo sobre a gente, é tudo sobre mim. Mas tem que tipo, ser. Eu quero ser a melhor, eu quero tudo, eu quero isso, mas eu nunca quero que outra pessoa seja menos pra eu ser mais. Eu não me importo. Isso. Entendeu? Exato. É tudo sobre mim. Mas se tiver que passar por cima da pessoa pra conseguir, você vai ter que... Passar por cima, que eu digo, é tipo, fazer melhor, né? Não, fazer melhor. Não passar a pessoa Por exemplo, pra tem trás. Outros podcasts, você vai ter que fazer melhor que eles. Exatamente. Não tem que fazer. E a concorrência é muito boa. Eu sempre falo, quando eu tenho adversárias boas, cara, elas me fazem evoluir muito, porque eu sei que elas também são boas e que a linha, né, de uma ser melhor que a outra, ela oscila muito. Então, as minhas adversárias, as mais fortes, elas me fazem ser muito melhor. Principalmente quando alguém me vence. E eu não tenho, tipo, problema com derrota. Eu sei que isso vai me fazer melhor, sempre. Mas foi um processo que eu tive que amadurecer muito desde das faixas coloridas. E seus pais, os dois estão no Rio ainda? Os dois estão no Rio. Eles são muito próximos, eles são muito amigos. Minha mãe é babá dele, eu falo. Mas hoje em dia a gente tem uma relação boa. No passado não era uma relação tão boa assim com meu pai, né? A minha mãe sempre foi tudo na minha vida, sempre vai ser. Mas não tinha uma relação tão boa, mas hoje tá tudo bem. Vida dos sonhos. Exato, que massa, cara. Isso é muito legal, Vida dos sonhos é muito maneiro. Vamos falar do PAN? Vamos.
como que foi no PAN? Eu vi primeiro lugar no feminino, segundo lugar de equipe, é isso? Segundo lugar no masculino. Segundo lugar no masculino, tá. Me fala do orgulho de uma equipe relativamente nova. A gente tem 4 anos, eu acho. E longe dos grandes mestres do jiu-jitsu, né? Tipo, não negando o caminho que vocês fizeram, porque vocês passaram por grandes mestres, mas é diferente, porra, tu vê... A gente é equipe de criança, você tem noção. Baiense, Ana Rodrigues, tocando a equipe e a parada ganhando o que tá ganhando, o sucesso que tá... Cara, eu tenho 25 anos hoje, o Isaac tem 28, se eu não me engano. E quando a gente começou, eu tinha 19. Ele tinha 23. Então, assim, é muito louco. O Piauí, que é o head coach do Drinhache, tem minha idade, se eu não me engano, Piauí, 25 ou 26. É uma equipe de criança, e a gente apavora a galera mais velha que tá nessa parada há muito tempo. E a gente vive falando sobre isso, que, cara, a gente tá aprendendo muito, a gente é muito jovem, a gente tomou muita porrada, mas a gente se saiu muito bem. Obviamente, não tem ninguém ali no tatame que é maduro como os outros líderes das outras equipes, né? Mas a gente tá crescendo muito. Mas às vezes tá fazendo a diferença, não é? Tipo, as coisas evoluem. É a nova geração, pouco, os novos mestres da parada, entendeu? E sem menosprezar o old school, né? Tipo, nada, eu adoro. Mas as coisas evoluem, não tem jeito. Eu fico imaginando, por exemplo, ter um mestre como o Xande. Ia ser sensacional. Né? Pô, pra caralho, exato. Tá louco? Não tem como. Mas, tipo assim, a gente tem 25 anos, a gente é campeão mundial e a gente tá tentando fazer o melhor que a gente pode. O Isaac ainda é muito imaturo, mas ele cresceu muito por conta do projeto e com certeza vai continuar crescendo muito, né? E o Piauí, principalmente, evoluiu muito em todos os aspectos. Quando assumiu o time, de nós, assim, ele é mais de boa, né? Ele consegue controlar melhor as coisas. Eu e o Isaac, principalmente eu, sou mais 8 ou 80, assim. Isaac fala que se o projeto depender só de mim, ele acaba em uma semana. Que eu sou general, eu sou quartel, né, pra mim. E aí veio a equipe lutar o Pan-Americano, mas os meninos todos não vieram. Vieram só alguns. A gente nem, tipo, tava com expectativa de ganhar no masculino. Mas o Drinhache sempre foi um time de mulheres pra mim. As mulheres são muito boas lá. Quase todas que passaram, ficaram e elas sempre foram sensacionais. A gente esperava que a gente ganhasse mesmo. Mantivemos o título que a gente ganhou no feminino ano passado também. E perdemos no masculino, acho que por 1 ponto, alguma coisa assim, ano passado. Mas a gente não esperava ganhar esse ano. O foco esse ano mesmo é o Mundial. Acho até que é o nosso último ano focado realmente em ganhar Mundial. A gente não tem esses planos pra ano que vem. A gente quer fazer um outro tipo de trabalho com o time, principalmente um trabalho mais de base. A gente vai receber juvenil agora, criança. E aí os propósitos vão mudando, né? Já ganhamos o Mundial, que era algo que a gente almejava muito. Somos uma equipe campeã mundial e muito jovem. Ganhando esse ano de novo para consolidar o trabalho, vai ser incrível. E ano que vem é outro tipo de foco, outro tipo de trabalho. E eu acho que o foco principalmente na gente que tá de frente. Ano passado foi muito difícil para mim lutar o Mundial. Eu fiquei muito doente durante o ano. Por conta dos meus anos anteriores, eu me sacrifiquei muito pra lutar tudo que eu lutei. O ano passado você foi vice, é isso? Eu fui vice, eu subi de categoria. Você ganhou 2021, 2022 e vice ano passado? E vice ano passado, na categoria de cima. Aí foi muito difícil pra gente, porque o projeto já tava consumindo bastante, principalmente o Isaac. O Isaac nem ia lutar. O Isaac fez uma luta e ele não queria mais lutar. Ele não tava bem, a gente não tava bem pra isso. É muito difícil fazer o trabalho que a gente tem que fazer, até porque a gente é muito jovem, entendeu? Não tem uma pessoa mais velha, real, cabeça pra estar de frente do negócio, mas a gente se vira bem. E aí, cara, eu só tava feliz porque a gente ganhou e eu sabia que tudo que a gente tava passando, o peso ia diminuir, a gente ia poder focar mais nas nossas carreiras, né? Principalmente o Isaac. Ele abandonou muito a carreira dele. Era isso que eu ia perguntar. O Isaac deu uma afastada. Ele vai continuar afastado ou vai voltar? Ele tá tentando voltar. A gente tá
programando a equipe, fazendo o ajuste pra que ele consiga se dedicar mais, né? O Lucas tá mais de frente nisso agora com a equipe, principalmente pro Isaac conseguir se dedicar mais. Mas é difícil também, porque cara, é muito difícil comandar uma equipe como o Dream né? É um Porque é trabalho diferente. full time Full e você time. ainda tem que treinar tipo como assim, atleta, ó. né? Eles mandam mensagem assim: Fulano pegou a minha cueca. Nossa. Nossa, Fulano quebrou a porta. Ciclano comeu o meu pão. Virou creche, né? Tipo, Creche, literalmente. E a galera não tem educação, mano. Principalmente os meninos, eles não têm educação, não dá pra entender. Se eu te contar as coisas, é um absurdo. Eles moram num condomínio que tem um bicicletário, e aí lá fica cheio de bicicleta. Eles não me pegam a bicicleta dos outros lá? Tem noção? Caraca, cara. Tipo, como você pode fazer isso? Só maluquice. Não, é muita Quantos loucura. Anos esses moleques têm? Tudo 20 anos, 19. Tipo, molequinho não tem nem. Não tem ninguém juvenil, é todo mundo adulto. É todo mundo adulto. É muito louco isso, cara. As meninas são as mais tranquilas. Os únicos problemas que eu tenho com as meninas é sobre se relacionar com os meninos. Isso é um problema, é muito difícil. Eu já fui faixa colorida. Mora todo mundo na mesma casa? Não, minha filha, não ia dar certo isso aí não. Nossa senhora, não ia dar certo. É um prédio, e aí a gente tem 4 apartamentos nesse prédio, ou 5, alguma coisa assim. Entendi. Aí tem 2 casas de meninas e 3 ou 2 de meninos. Tem uma outra casa também com os meninos faixas pretas. Mas assim, é muito complicado, é muita bobeirinha, problema no condomínio envia mensagem pro Isaac resolver. Putz. Então, tipo, imagina, ele tava batendo peso pra seletiva e tava mandando mensagem pra ele porque tava acontecendo uma coisa super estúpida. Então é muito difícil, é muito estressante. Eu quero logo mandar embora, nossa. eu não tenho paciência. E aí... Por isso que ele fala que o projeto ia durar uma semana, né? Cara, você não consegue ter o mínimo de educação. Eu só quero o mínimo das pessoas. O mínimo. Então, é complicado. Depois desse Mundial, eu acho até que ele vai conseguir focar mais na carreira dele. E eu também vou poder ficar um pouco mais de boa, porque às vezes eu tento não me envolver muito, porque além de eu ser mais rígida, né, eu me estresso muito. Então eu tento não me envolver muito com essas coisas. Vim pra cá com o time, veio eu e o Lucas José, porque o Isaac tá com dengue no Brasil. Cara, tá um surto foda de dengue no Brasil, né? Sim, mas tem gente que fala que tá com dengue, mas pelo amor de Deus, tá com dengue não. O dengue é sinistro, o sintoma de dengue é sinistro. O Isaac tá 2 semanas de cama. Uma semana ele ficou só comendo sopa, ele nem conseguia comer, não conseguia levantar. Caramba, suando cara, muito. Dor no corpo, que é horrível, terrível, né? terrível. Eu nunca peguei dengue, graças a O Deus. Piauí ficou lá cuidando do time, ele ficou treinando também, ele precisava treinar. E aí acabou se machucando também, mas já resolveu isso. E aí eu e o Lucas ficamos aqui de frente, né? Foi muito estressante pra mim, nossa, é muito estressante o trabalho de coach. Imagina se eu tivesse que lutar. Eu não ia ter cabeça nenhuma, né? Você veio sem plano nenhum de competir, né? Ainda mais você tem o BJJ Stars chegando. Eu tenho um contrato com o BJJ Stars, muita gente não Rolou entendeu. aquela tretinha com a Bia Basílio, que ela falou que você veio assistir ela. Mas ela nem lutou. Eu nem considero. Mas ela não ia lutar? Ela ia dar um show aí. E o que Fiquei aconteceu? esperando, né? Vou fazer o quê? Eu gastei 10 mil reais pra vir aqui assistir esse show e ela não apareceu. Mas assim, teve gente que não entendeu. Falaram, porque a Bia Basílio pode, a Ana não. Justamente por isso, porque a Bia está na categoria. Uma pode e a outra não. Alguém vai ter que ficar de fora, entendeu? E eu tava focada na seletiva do DCC. E aí, quando surgiu a discussão de quem ia lutar o PAN, eu tava, nossa, tipo, não enche meu saco. Eu já tô fazendo algo que eu odeio. Sim. E eu vou ter que vencer isso. E aí eu acabei não entrando muito nessa discussão. Mas vale o risco de competir o PAN e... Porque a impressão do que eu sondei, assim, foi que você falou, pô, eu tô sendo paga pra não competir. Pra não competir, eu tô sendo paga. Eu tenho um contrato, tô recebendo um bom dinheiro pra não me encontrar com ela antes do evento. E não se arriscar também, né? Eu tenho um campeonato antes do BJJ Stars. Mas sabe o que aconteceu? Eu pedi a luta com a Bianca. Essa luta faz muito mais sentido pra mim do que até pra ela, porque eu perdi a última, né? Tá 3-3, tá empatado.
Eu até entendo ela não querer lutar logo de cara, porque ela, sei lá, teria outro compromisso e de fato essa luta não é tão importante pra ela quanto é pra mim, porque quem perdeu fui eu. E aí ela não aceitou, então eu quis dar um presente pra minha mãe, vou levar ela pra Roma pra tirar umas férias, ela vai lutar lá também, vou botar ela pra lutar. E aí eu vou aproveitar que vai ter o Grand Slam em Roma, e eu sempre gosto de lutar os Grand Slams da JP. Falei, vou lutar também, né? Vou estar lá, é bom que eu ganho um dinheiro e meio que Já paga. paga a viagem, né? Entendeu? Foi basicamente esse meu Aham. pensamento. E aí já tinha comprado tudo, tava tudo programado. Vitor Dória me ligou num dia, ela voltou atrás, ela quer lutar com você agora. Eu falei, porra, Vitor, você não sabe. Já tô com passagem comprada pra Roma e volto só dia 19. Vou passar uma semana lá de férias, depois de campeonato, não sei o que, tomando vinho, porque eu amo tomar vinho. Aí. E o BJJ Stars ia ser dia 20. Então eu chegava dia 19, que o Isaac ia lutar, vai lutar o BJJ Stars, ia ser dia 20. Aí eu falei, eu chego dia 19, será que dá ainda? Será que ele deixou pesar no outro dia? Sei lá, mano, eu queria Dá um jeito. dar um jeito de lutar. Aí passou algumas horas, aí ele voltou assim, Ana, o BJJ Stars vai ser dia 27, você acha que dá? Eu acho meio perigoso, porque você vai estar viajando e tal. Eu falei, pode marcar. Pô, eu chegar no dia 19 pra lutar no dia 20. Eu falei, no dia pode 27 marcar. eu tô no lucro. Ele pode marcar que vai ser um bom dinheiro, vai ser uma boa luta. Eu vou ter que lutar, vou ter que fazer isso por mim, não me interessa. E vai ser bom também porque eu vou ter acabado de competido em Roma e vou estar de férias assim, né? Com a minha mãe, e tá com a minha mãe podendo proporcionar isso pra ela me deixa muito mais feliz e eu acho que isso me motiva mais pra manter, né, esse padrão de vida que eu tô dando pra ela, que eu tô dando pra mim. E eu falei, não, acho que vai ser até bom, Vitor, eu vou lutar o Grand Slam e vou ficar de boa com a minha mãe, isso vai me deixar mais motivada. Pode marcar. E aí a gente acabou marcando essa luta. E aí ela nem ia lutar o Pan. Não imaginei que ela ia lutar o Pan, tá treinando no MMA, tá com o olho roxo. E aí, que ela fala que vai estrear, não sei se já estreou, não tá demorando, não entendi muito isso. E aí, quando rolou a discussão do PAN, eu não tava com paciência e falei com o FIPA, ele falou, olha, se isso acontecer, não vai fazer sentido a luta pra mim. Aí eu pensei, tenho 3 pan-americanos. Se eu ganhar mais um, eu não vou ganhar dinheiro. Se eu fizer essa luta, eu vou ganhar um bom dinheiro. Exato. Vou pagar uns 6 meses de aluguel adiantado. Falei, cara, eu vou fazer essa luta, obviamente, não tem discussão. E aí eu já ia vir também, eu queria acompanhar as meninas, principalmente a Ingrid, que é uma pessoa que eu tô mais próxima e tô cuidando, né? Eu quero muito que ela seja campeã mundial esse ano. E a gente tá trabalhando muito pra isso. Já não fui no europeu pra assisti-la e ela queria muito que eu fosse. E aí eu falei, eu já vou fazer esse trabalho, eu vou lá, eu gosto de Orlando, tenho amigos aqui, vou fazer isso. E aí vim. Quando eu vi esse vídeo dela falando, eu fiquei muito surpresa. Eu fiquei, quê? O que tá acontecendo? O que ela falou? E aí se fosse eu falando isso, ia tacar o pau em mim. Iam falar horrores. Nossa, iam falar que eu era arrogante, que eu era isso, que eu era aquilo, mas tudo bem. Já tô acostumada com esse hate gratuito. E aí, quando eu vi, eu falei, beleza. Quer promover? Quer promover comigo? Vamos promover, então. Tá tranquilo. Aí gravei uma resposta. E aí, quando eu vi que ela tava lá e não ia lutar, achei muito estranho. Chamei o Fepa, briguei com o Fepa ainda por conta do Pan-Americano. Mas ele me entendeu, eu entendi ele. E aí, depois gravei, né, a parte dela falando que ia dar show e você viu? Não vi. Vou botar aqui pra você ver. Bota. E tem gente até me odiando aqui, mas eu não Por fui eu causa que disso, falei. você falou no Insta? Falei, eu falo tudo, eu tô nem aí. Vou virar pra você. Põe naquela câmera ali, ó. Que a Ana veio me assistir, né, vencer, então que ela se prepare bem, porque eu vou estar preparada pra vencer. Sempre aprecio o show aí, Ana, porque o bicho vai pegar. Então, ela não competiu, né, não sei o que aconteceu. Ela falou que ela faria algo e ela não fez. Acho até que deixou um pouco das adversárias dela na mão. Se eu tivesse na categoria e alguém falasse que iria vencer, que não tá errado, tem que falar mesmo que vai vencer, eu ficaria muito ansiosa pra lutar com essa pessoa, né?
e de fato ela não participou. Eu espero que esteja tudo bem, que se aconteceu algo ruim, né, ela esteja doente, não sei, ela se recupere o mais rápido possível, né, porque 27 de abril já tá logo aí. Inclusive, eu vou cumprir com a minha parte do combinado, vou estar aqui de camarote assistindo todas as finais femininas e com certeza a final do peso pena, e espero que essa final seja um show. E vou passar a coroa aí para a próxima campeã pan-americana peso pena, porque eu sou atual e hoje vai ter a nova aí, né? Que provavelmente não vai ser a Bianca, já que ela não competiu. Mas respondeu com classe, né? Foi educada, eu gostei. Cutucou, mas não... Mas o pessoal me taca o pau, fala que eu sou arrogante. Ana veio me assistir. Mas eu nem fui arrogante, eu falei sério, gente. Se acontecer alguma coisa, espero que ela esteja bem, né? Não, é tudo sobre mim, não é sobre o outro. Não quero que ela esteja mal ou que tenha acontecido alguma coisa. Mas quer promover, ela chamou a pessoa certa pra promover. É comigo mesmo, eu gosto, adoro. Né? Bora promover. Teve muita gente falando do... Eu até anotei aqui, quer ver? Ó. Tinha um monte de gente reclamando que que muita gente que era de nome forte e tal, faltou no PAN, não resolveu ir. Quer que eu te fale por quê? Quero. É o doping, todo mundo correndo. Sério? Certeza? Filho, impossível. Olha esse PAN. Eu nunca vi um PAN tão vazio. Eu achei um absurdo. Eu querendo lutar e a galera aí podendo lutar, não luta. Mas com certeza é o doping. A Ingrid fez exame de doping, ela falou, realmente, estão fazendo. Eu acho muito importante pro esporte mesmo ter. Mas assim, eu sou a favor e sou contra. Porque, por exemplo, só testa o campeão. Não, tem que testar todo mundo do pódio. Geral. Inscreveu, tá sujeito a testar, certo? Com certeza, eu acho que nem só quem ganhou. Não, tinha que ser o pódio. Faixa preta tá lá competindo. Você acha que é só o pódio? Eu acho que o pódio seria necessário, ou então o IBJJF precisaria fazer uma seletiva melhor para quem quer lutar esses campeonatos de Grand Slam. Eu acho um absurdo qualquer pessoa poder lutar o Mundial. Sei lá, você ganha 3 Opens, eu acho. Faz um pouquinho de pontos, você já pode lutar o Mundial. Eu acho muito absurdo, acho que tinha que ser mais rígido. Se fosse mais rígido, aí beleza, vamos testar todo mundo. E eu acho também que assim, eu sou campeã mundial, por exemplo. Eu queria receber uma visitinha da Ousada do nada lá na minha casa. Só assim, de sacanagem, tô aqui num belo dia, Ousada. Nunca foram? Não, só fiz no evento. Nunca foram na minha... O Pato recebeu essa visita, mas foi inédito. Nunca tinha acontecido na história, foi inédito. Então, assim, a BBJF tinha que ser mais rígida com os pretas que querem lutar os Grand Slams, né, os maiores eventos, principalmente o Mundial. E aí, a Ousada poderia também ser mais rígida, testando, no mínimo, aí o pódio todo. Porque, assim, beleza, o primeiro caiu, quem me garante que o segundo não tá também? Não, o que eu achava era assim, faixa preta, se inscreveu, tá sujeito a ser testado surpresa ali. Entendeu? Não, também. E aí eles peguem lá quem tá ganhando as lutas e tal, porque não faz sentido ficar testar só de olho no mundo. shape da galera. Só de olho. Não, e... Dá pra saber, só de olhar, você consegue fazer a... Porque músculo não é sinônimo de doping, né? Músculo não é sinônimo de doping, mas assim, eu vejo algumas meninas, por exemplo, eu e minha nutricionista já conversou muito sobre isso, porque, por exemplo, eu já bati, sei lá, 51 quilos, dieta no máximo. Meu abdômen, ele não fica six-pack. Porque eu não tomo bomba. É impossível. Ela falou pra mim, Ana, a parte aqui de baixo, principalmente que a gente chama de ponchete, é impossível porque você não toma bomba. É muito difícil. Beleza. Sei lá, uma menina que esteja vendo, eu tenho six-pack e não tomo bomba. Mano, é uma exceção. É muito difícil você ver uma menina muito trincada mesmo. Não tô falando que só aqui em cima, não. Trincada mesmo, toda rasgada e não toma bomba. Mas só exercício, o bomba que você fala não é necessariamente anabolizante, mas é alguma coisa que ajuda a queimar gordura? Não, só anabolizante. Eu não acho que queimar gordura é alguma coisa pra queimar gordura. Falando de anabolizante mesmo. E a gente conversou sobre isso uma vez, ela falou, Ana, não tem como. Meu preparador físico fala também. Você vai definir até certo momento, mas vai chegar um momento que você não vai conseguir porque você não faz uso de testosterona, essas coisas. Entendeu? Mas eu não julgo, de fato, olhando pelo shape, perna, essas coisas. Mas eu sei que quando a menina tem a barriga muito trincada, eu acho, tipo, muito difícil ser
sem tomar alguma coisa. Claro que tem as exceções, né? Mas tem gente que julga muito pelo volume, né? Eu não julgo tanto pelo volume. Tem gente que é mais, dependendo do biotipo também, é mais volumoso mesmo. Eu, por exemplo, sou uma menina que define muito parte de tronco. Então, os braços ficam bem definidos. Fácil. E a perna já é um pouco mais difícil. Então, depende muito do biotipo. Vai muito de corpo pra corpo, Sim. né? No meio pesado, por exemplo, a Maca foi pra final sem fazer nenhuma luta. Todas faltaram. Nossa, cara. No peso pesado, uma também chegou na final sem fazer nenhuma luta. Que doideira. E a outra do outro lado fez. Isso é ruim, né? No peso pena teve Acho também. que é pra pessoa, ninguém quer ser campeã sem lutar praticamente. Nossa, é muito chato. Porra, é tipo, a Ingrid né? ganhou. A Ingrid fez uma luta e fechou com a Maca. Ganhou, mas com certeza queria que fosse melhor, Sim. né? Ela ter lutado mais, ter se arriscado mais. É aquilo que eu te falei do mérito de conquistar, sabe? De fato, uma coisa muito difícil. E aí, foi assim, eu achei muito esquisito. O masculino, então, eu já sabia que o masculino ia ser loucura. Muita loucura. O pena que me surpreendeu, o peso pena masculino. Tinha bastante... Tinha gente boa, né? Tava bem... Cara, essa categoria é muito instável. Tipo, ontem quem ganhou foi o Kennedy. Você tem noção que no pódio do Kennedy... Cara, eu achava que o Fabrício ia ganhar. Eu adoro Cobrinha, eu também mas eu achava que o Fabrício ia ganhar. Rolou até um negócio estranho, eu vou perguntar pro Fabrício, até que eles tiraram um ponto dele depois, ninguém sabe meio porquê. Você tava vendo a luta? Tava, mas eu não lembro do ponto do Fabrício. Tiraram 2 pontos dele, né? Faltando... Ele tava... Faltava 30 segundos. Não, eu vi o final, ele não tinha 2 pontos ali. Ele tava perdendo por uma vantagem. Não, o Fabrício tava ganhando a luta. Então, mas de uma vantagem, o Kennedy que tava perdendo. Não, mas aí depois, os 2 pontos do Fabrício sumiram. Eu nem vi que tinha 2 pontos do Fabrício. Pra mim, tava só vantagem, desde muito tempo atrás. Mas foi lindo, porque o Kennedy tinha que fazer uma vantagem só. Aí, o Kennedy foi tentar raspar ele deu uma queda de quadril linda, mas o Kennedy continuou na perna. Não parou, né? Aí foi lindo demais. O Fabrício, pra mim, é extraordinário. E você tem noção que esse pódio, olha como é que é esse pódio, vou só te explicar. Tem os Isaac em terceiro lugar, campeão mundial, em terceiro lugar. Aí tem o Sodré, vice-campeão mundial em terceiro. Em segundo lugar, o Fabrício, que é campeão mundial também. Em primeiro, o Kennedy, que nunca ganhou o mundial. Né? É muito louco. Pódio sensacional pra mim. Tipo, essa categoria essa categoria é insana, é muito instável. Toda hora tem um campeão novo, aparece um campeão novo. Ano passado, o Márcio André ganhou essa categoria, que tava parado, voltou, venceu o Fabrício na final. Então é muito louco, uma categoria muito difícil. Essa categoria tá de parabéns. E nos médios, não tem pra ninguém, né? Só Mica Galvão. O Mika é o melhor do jiu-jitsu pra mim. Você acha? Eu acho, eu sou fãzaça dele. Eu não sei nem descrever, assim, é impressionante o jiu-jitsu, como ele age lá dentro, e ele é só uma criança, eu falo que ele é criança. Mas é muito louco isso, né, cara? Às vezes eu falo com ele... Você não é muito mais velha que ele, mas... Mas ele é criança 20, pra 22, mim. 21? Nada, ele tem 20 anos. 20 anos, cara. Eu sou 5 anos mais velha que ele. Que doideira isso. Ele tem, às vezes que eu tô falando com ele, até zoo ele, de criança, chamo ele de criança. Escuta a tia Ana. Nossa, sua tia, me respeita. É impressionante. Assim como a Peçanha também, uma criança pra mim. Ela tá mais madura, mas ela sempre vai ser a Peçanha criança pra mim, sabe? A forma de agir também. Impressionante. Era engraçado porque eu tava vendo as finais. Eu fui mais cedo e aí eu acabei eu vim embora pra casa e vi as finais daqui, né? E aí eu tava falando, mostrando pra minha mulher, né? Eu falei, o Fabrício e tal, a gente tava torcendo pro Fabrício, porque o Fabrício vai vir aqui. E aí depois veio o Mika. E ela tava reclamando que as lutas que ninguém finalizava. Eu falei, olha, não é fácil. Faixa preta, não é difícil. fácil assim, é equilibrado, né? Você vai falando, porque ela não acompanha, ela não. Você tem noção que o Mika fez uma cruzada de braço na final do Pan-Americano? Cara, foi meio que eu falei pra ela depois. Eu falei, olha, você tá vendo por que esse cara é o cara que tá trazendo a galera pra assistir, que todo mundo fala e que não sei o quê? Não, eu falei assim, quando o Mika lutar metade, vai embora. Não deu outro. Depois, né? Exatamente. Impressionante, a marca desse menino é muito forte. Mas ele tá entregando, né, cara? Tá entregando. Sim, e ele tem muito, a personalidade, né? dele. É o jeito dele. Isso que as pessoas não entendem. Vocês querem que todo mundo seja igual o Mika? Não é assim, gente. Não dá, né? O Mika é daquele jeito, a personalidade dele. E a combinação de resultado também, né? Sim, o menino é louco mesmo. Não tem o que fazer.
Ele é insano. E aí, tô aqui ansiosa aguardando pela luta dele com o Tainan também. Tá todo mundo falando dessa luta, né? Tá, eu achei que ia dar certo aí, mas ainda não deu. Será que eles estão salvando pro Mundial? Vai lutar de graça no Mundial? Essa luta vale dinheiro demais. Vale, né? Eu preciso estar nesse evento que eles lutarem. Eu preciso estar. O evento. Ó, gente, vou falar aqui nesse podcast. O evento que contratar a Miki e Tainan, por favor, me coloca pra lutar também. Eu preciso estar nesse evento. Vai ser insano, insano. Vai ser demais. A gente tava falando de Mundial, de competição. Você tá classificada pro ADCC. Você vai focar mais no sem kimono? Por que você demorou tanto pra resolver Demorei competir 5 anos. sem kimono? Tipo- E é uma coisa que você vai querer fazer mais? Aonde tá o dinheiro pra você no futuro? Vamos pensar assim. Cara, eu peguei a faixa preta, eu tinha 20 anos, né? Antes disso, eu nem pensava em Nogi. Tipo assim, nem existia na minha cabeça a possibilidade. E aí, quando eu peguei a faixa preta, tinha esse lance do ADCC e tal. Todo mundo falava pra mim. E eu, mano, não vou fazer isso. Eu não tenho vontade. Gente, eu não tenho vontade de ter um título ADCC. Não tenho a mínima vontade. Então, assim, era muito difícil pra mim fazer algo do qual eu não almejo. Eu não tenho vontade. Não é uma coisa que igual o Mundial, que eu sonhava, né? E aí eu vi várias seletivas, assisti o ADCC ano passado, pela primeira vez eu assisti o ADCC, eu nunca tinha assistido. Caramba. Assisti ano passado, não, ano retrasado. Retrasado, 2022. Assisti, o Isaac foi competir, eu achei lindo, achei insano, foi maravilhoso assistir. Mesmo assim, não senti nenhuma vontade. Então eu demorei dos 20, né, agora eu tenho 25. Demorei duas seletivas, passou 2 seletivas pra eu criar coragem pra fazer isso. Mas foi porque eu senti aquilo que eu tava te explicando. Eu pretendo lutar mais no Gui. Já entraram em contato comigo pra fazer super lutas. E eu falei com o Vitor, eu quero fazer no mínimo aí umas 2 super lutas no Gui antes do ADCC Mundial. Mas eu não vou focar mais em Nogi do que de kimono. Eu sei que o dinheiro tá no Nogi. Tá mesmo? Tá, né? É diferente, é diferente. Eu ainda consigo ganhar bom dinheiro competindo gente falando de kimono. que ganha $50 mil pra lutar o UFC Fight Pass Invitational. Cara, o Nicolas faz muito dinheiro, principalmente lutando no Gui. O Gordon fez. O Gordon Não, o Gordon é outro patamar. O Gordon ele fez o quê? 1 milha, não foi no ADCC? Diz que foi, não dá pra saber. Talvez com. Não dá pra Com saber. patrocínio, mas, não sei. Enfim. Mas eu sei que eles fazem muito dinheiro. Eu sou mais próxima do Nicolas, eu já tive o prazer de conviver com ele. E eu sei que ele faz muito dinheiro real. Tipo assim, o valor que ele é pago pra lutar de kimono é tipo menos da metade que ele é pago pra lutar sem kimono. Então, eu sei que o dinheiro tá nisso. Eu quero migrar, quero de fato competir mais no Gui, mas não consigo ainda ver como minha prioridade. Mas eu quero sim fazer, até porque é algo novo. Eu me sinto só mais uma, entendeu? Sem kimono. Entendi. E esse sentimento é bom. Mas você vai chegar. É bom, isso é legal, é isso que eu ia falar. Você vai construir a sua história lá ainda, né? O que mais que você quer alcançar no kimono? Então, eu já tenho todos os títulos, né, da IBJJF de kimono. E eu tenho tudo que eu sonhava quando eu era faixa azul. Agora eu tô muito focada em ganhar mais dinheiro, porque eu comprei um terreno, quero construir uma mansão Que massa. lá em Garatá. Cara, em Garatá? Eu tenho família em Santa Isabel, que é do lado. Perto? Do lado. Eu gostei muito, comprei um lá do lado de uma represa. De frente pra represa. De frente não. Não. De frente é muito caro, nossa senhora. Mas eu vou fazer uma casa que vai ser muito boa, não vou precisar. Tem entrada pra represa no condomínio? A represa é 7 minutos do meu condomínio. Tá, legal, é bem perto. É bem perto. E aí eu tô focada em fazer mais dinheiro, porque eu quero construir essa casa. E eu quero focar mais em super lutas. Então, eu falo que eu tenho algumas contas pra resolver, né? E é lutar com as meninas que mais me desafiam pra me fazer melhor também, pra evoluir o meu jiu-jitsu. É como essa luta que eu tenho com a Bia, ela é uma oponente dura pra mim. Então, a gente vai lutar muitas vezes ainda, né? Não vai ser a última vez. Mas é focar mais nas super lutas, principalmente. A final do Mundial do ano passado você perdeu pra Bia, né? Foi. Dói. Quer descontar?
Eu sou uma pessoa que supera as derrotas muito rápido. Aham. Assim como eu supero as Mas vitórias. a galera do jiu-jitsu, eu falo muito com gente de MMA. Então, um cara que vem tipo Durinho, né? Que tem a história dele, começou no jiu-jitsu, campeão mundial, não sei o quê, e aí migra pro MMA. Quando ele perde, ele lutou, sei lá, um mês atrás, não sei se você acompanha, mas ele perdeu. Puto evento, levou uma joelhada, tava ganhando a luta, levou uma joelhada na cara, nocauteado, acabou a luta. Mandei uma mensagem pra ele, falou, pô, fica bem aí, fica com Deus, espero que você tenha... Não, tá tudo bem, cara, acontece. E a galera de outras artes marciais, tipo, o cara fez karatê a vida inteira, e vai, esses caras não lidam bem com a derrota igual a galera do jiu-jitsu lida com a derrota. Porque você, pra ser campeã, você vai ganhar 50 lutas e vai perder 1, 2, 3. Um cara que luta outro esporte, se ele perder 3 lutas, ele não consegue chegar, entendeu? Então a galera tem uma consciência muito melhor sobre a derrota do que em outros esportes. Eu acho isso muito legal. Igual você tá falando, eu perdi pra ela. Eu demorei muito pra... Tipo, quando eu era faixa colorida, eu sofria, chorava. E quando tocava no assunto, eu ficava, ai, meu Deus. Mas assim, eu fiquei feliz por eu ter conseguido lutar o Mundial, porque eu descobri um problema no coração. E tive overreaching antes disso. Então eu tava muito debilitada. Inclusive, um dos perigos de eu lutar o Mundial era que eu podia passar muito mal se meu coração acelerasse muito. Isso aqui que eu uso é pra monitorar o meu batimento cardíaco. Então, assim, eu fiquei muito feliz por Café não te faz mal, não? Eu tive que diminuir. Eu sou fissurada em café, mas eu tive que diminuir. Às vezes, quando eu tô tomando muito, eu já começo a sentir que tá me fazendo mal. Você pode dar uma incrementadinha com creme, eu tomo com muito leite. matcha. Tá. Eu troco, eu substituo, né? Podia ter falado, você falou que não, eu trouxe litro de café preto. Não, tá ótimo. Eu não tomei ainda hoje. E eu fiquei muito feliz porque eu me superei, porque eu achei que eu não ia conseguir, sabe? Eu tava nos Estados Unidos ajudando a abrir uma nova filial do Dream Art, quando isso tudo começou a acontecer. E eu uso outros aparelhos, né? Quando eu acordo, quando eu treino. Meu preparador identificou que eu não tava bem. Eu fui pro Brasil porque eu ia lutar o brasileiro. E aí... ele falou, você não vai conseguir lutar o brasileiro. Ele me falou isso na semana do brasileiro. Você tá muito mal. Aí eu desabei. E você escuta e não... Cara, não eu fiquei competir? no ego. Eu fiquei, tipo, porque eu ia lutar com a Bianca no brasileiro. Então eu fiquei cheia de ego. Tipo, não, eu quero fazer isso, eu sou brava. Porque senão ela vai falar que eu corri dela. Isso aí eu nem me importo. Pode falar o que quiser, eu tava de corner de uma lutadora do UFC, da Karine Silva. E a oponente dela não bateu o peso. Mas por muito, assim. Tipo, ficou, sei lá, 5 pounds acima do peso. E aí eles falaram, olha... no teu peso, ela pesa 125 pounds, 115 pounds, no teu peso, ela ter ficado tudo isso acima, é muita diferença, não dá pra lutar. Ela nem queria lutar. Não vamos lutar. E a Karine desabou a chorar, não porque ela não ia lutar, porque iam falar que ela correu da luta. Eu falei, mas tu não correu da luta, ela não vai lutar. Você tava aqui pronta pra lutar. E ela, não, mas vão me chamar de frouxa. Eu falei, que fosse. Gente, mas vocês têm que parar de se importar com isso. E daí, que os outros vão falar? Vocês só têm que estar em paz com o que você é. Eu sempre falo assim, uma pessoa muito bem resolvida, tipo, nada abala ela. Então, cara, você pode falar o que quiser. Eu sou muito bem resolvida com o que eu sou, com o que as pessoas que eu amo pensam de mim, elas sabem, me acompanham. Então, assim, teve esse bafafá no brasileiro lá, ficaram falando estranho. Mano, eu tava de cama, eu tô nem aí se você achou estranho, eu fiquei mal, depois do brasileiro, passou 4 semanas, eu ainda tava mal, eu treinei 1 semana pro Mundial, que foi a semana que eu bati peso só. Tava tentando, tipo, eu tava só na cabeça, me esforçando muito na cabeça, mas eu tava, tipo, pronta pra desabar. E aí eu consegui lutar o Mundial, foi bom, eu nem era pra fazer isso, a Bianca também tava doente, se eu não me engano. E eu fui pra final, ia acabar 0-0, eu arrisquei uma posição no final, porque eu sabia que se acabasse 0-0 não ia dar pra mim. E tá tudo bem. Ela ganhou, eu já ganhei dela também. Inclusive a penúltima, foi eu que venci. E aí ela venceu a última. E tá tudo certo. Eu fui lá, acabou a luta, eu mantive a mesma postura que eu tenho quando eu sou campeã. Peguei minha medalha, eu tava até com uma cara horrível no pódio. Mas eu não tava, tipo, por conta do campeonato, eu tava me sentindo mal. Mas não foi por conta da derrota, né? Tipo, o pessoal ficou falando, a cara dela e tal. Não, eu tava me sentindo mal, eu não tava bem.
Eu peguei a medalha, subi e falei, vamos comer? Tipo, Tipo, a minha preocupação, acabou, vamos né? comer, tipo, acabou. Aí ficou um falatório na internet, mas parece que as pessoas, elas não ficaram felizes porque a Bianca ganhou, elas ficaram felizes porque eu perdi. Porque eu sou a bad girl, Mas você vai começar a assim. passar por isso, isso é bom, na Não, eu verdade. já passo por isso faz Entendeu? tempo, Mas mas isso é bom, isso é bom. eu não me importo, eu tô tranquila. Porque Depois, você capitaliza nos dois lados da audiência. Quem gosta de você e quem não gosta. não me interessa se você não gosta. Se você estiver lá pra me assistir, vai ser bom do mesmo jeito. Exatamente. A Anitta uma vez falou, né, que não interessa se os números são de pessoas que gostam ou não. São números. São No números. final, os números é o que são importantes. O Gordon, Meregali, E, tipo assim, Conor McGregor. Eu tenho total consciência do que eu sou. Eu não sou uma pessoa mau caráter. Principalmente as pessoas que estão perto de mim sabem muito bem. E é isso que importa pra mim. Você que nunca falou comigo na vida e pensa que eu sou arrogante, isso e aquilo, pouco me importa, você não me conhece. Então, assim, eu fiquei muito de boa com isso. Quando a gente voltou pra casa de noite, que eu fui refletir sobre tudo, eu chorei, fiquei um pouco mal. Mas eu acho que tem que ser isso, é um luto, né? Tipo, você perdeu algo que você queria. E aí eu senti naquele momento, depois eu fui tirar férias, eu visitei 6 países em um mês. Pra onde você foi? Eu fui... Ixi, eu fui pra Cancún, aí de Cancún fui ali rapidinho em Tulum. Aí de Tulum vim pra Orlando, depois eu fui pra Londres, fui pra Grécia. Fiz Tessalonique, Santorini. Que massa, cara. Cara, foi muito irado. Tipo, sozinha. Sozinha? Eu sou solitária demais. Cara, que doideira. Sozinha. Eu não tenho essa moral. Eu sou muito solitária. A primeira vez que eu fui na Disney, eu fui Mas sozinha. você é solitária porque você quer. Eu sempre fui muito solitária. Não porque você quer, mas tipo, você prefere fazer as paradas sozinha. Eu precisava ficar sozinha por um tempo. Eu fui pra Milão também, eu passei numa escola de moda em Milão. É porque 2022 eu ia parar com o jiu-jitsu. Caraca, como Eu assim? me apaixonei por moda e eu comecei a estudar. 2021, quando eu ganhei o Mundial, eu nem tava treinando direito. Eu tava com 2 lesões no ombro, eu fiz 3 semanas de drill, bati o peso e fui lutar. Porque eu tava estudando muito. E aí eu falei, 2022 vou me dedicar mais. Beleza, já ganhei esse ano, vou me dedicar mais. Aí 2022 foi uma loucura, eu não consegui me dedicar tanto. Venci o Mundial, tem até eu tirando a faixa em 2022, que eu ia pôr no tatame. E aí o Isaac fala, sai daí, sai daí, sai daí, entendeu? Não faz isso. Aí eu até saí, fiquei chorando, ninguém entendeu nada que tava acontecendo. Tá vendo? As pessoas não sabem disso, o que tá acontecendo, entendeu? Eu tava chorando, com uma cara de bunda lá. Tinha acabado de ser campeã mundial, tava com uma cara meio esquisita. Mas por que? É aquela parada de... Eu faço assim, tipo... eu gosto do processo da conquista, a hora que eu tenho... Eu quero focar em conquistar outra coisa. É que eu acho que... Você acha que você passou um pouco por isso? Eu não sou limitada só para o jiu-jitsu. Eu posso ser muito boa em outras coisas também. Mas o jiu-jitsu toma muito tempo, né? Você não consegue ser top moda e continuar sendo campeão mundial. É pra bem ser campeão difícil. mundial, você tem que ser... Sim, é bem difícil. E aí, por exemplo, aí 2023 eu tive que parar com moda, porque eu tinha muitos outros compromissos com o jiu-jitsu, entendeu? E aí me doeu muito, aí eu fiquei doente, aí não consegui nem me dedicar ao jiu-jitsu de fato e nem à moda. Mas foi 2023, mesmo sendo terrível, ele foi bom, porque eu ganhei. Eu só perdi o Mundial. Só ficou vice no Mundial. Que é vice também. Não vamos desmerecer o segundo nem lugar, nem um pouquinho. Doente ainda, foi bom, foi bom. Mas eu superei isso rápido. Aí fiz a viagem, voltei pro Brasil. E aí eu achei que tava tudo bem quando eu voltei pro Brasil. Eu falei, cara, eu só precisava de um tempo sozinha, precisava descansar, tava mal. E aí comecei a fazer vários exames, achei que tava bem, fiz uns testes, eu faço muito teste de preparação física pra saber como é que eu tô. Era o pior teste que eu fiz na minha vida. Caramba. Eu falei, cara, eu não sei mais o que fazer. E aí eu tive que começar a fazer psicólogo, porque eu comecei a pensar que talvez pudesse ser algo na minha cabeça, mas eu tenho a cabeça muito boa. Eu ficava, cara, será que eu tô mal de cabeça? Será? Como assim? O que tá acontecendo? E aí eu descobri que eu tava com um problema no coração e que meus exames estavam muito ruins, tive anemia, vitamina D lá embaixo, foram muitas coisas ruins acontecendo. Eu demorei muito pra voltar. E eu voltei pro World Pro, mas ainda voltei muito insegura, tive 3 lesões no joelho.
lutei o World Pro, me lesionei lá sozinha. Eu fui atacar um leg lock e eu me machuquei porque minhas articulações ainda não estavam 100%. Voltei, fiquei mais 4 semanas sem treinar. Caramba. E aí, quando de fato, porque eu fiquei o final do ano treinando firme. Cara, quando começou esse ano, eu achava que eu não podia ficar melhor. E aí eu me senti melhor do que todas as vezes que eu, sei lá, pensei que eu tava bem. Eu me senti. Meu jiu-jitsu mudou, eu não sei o que aconteceu. Não sei nem te explicar. Eu fui indo, quando fui ver, eu tava boa em outras coisas que eu era ruim. E tava muito mais confiante, eu tô me sentindo muito forte. A Ingrid até fala que é um absurdo, tipo, eu ser peso pena e trocar força com ela, que é meio pesado, entendeu? Aham. E aí, quando eu tava na Europa, né, lá nas férias, eu pensei, será que eu quero mesmo, de fato, competir muito ano que vem? Será que eu quero fazer tudo isso de novo? Eu não sabia se eu queria. E eu achei até que eu ia, talvez, não lutar quase nada esse ano. Mas aí, quando eu comecei a me sentir bem, surgiu a seletiva do DCC, aí do nada eu ganhei a seletiva do DCC. E Aí abre um leque de outras. Um mundo Mano, diferente dentro do que você. eu comecei a receber proposta de super luta, o Vitor me falando, agora vai lutar com fulano, lutar com ciclano. Eu, calma, Vitor. Não é assim, eu só vou lutar o que eu quiser. Esse ano eu falei que não vai ser assim, loucura. Eu só vou lutar o que eu quiser, vai com calma. Mas aí abriu muitas outras oportunidades e eu vou agarrar tudo que eu de fato conseguir agarrar esse ano sem colocar o meu corpo numa zona que eu coloquei esses últimos anos, entendeu? Tô muito mais consciente. Você vai lutar mundial esse ano? Vou lutar o Mundial esse ano. Quero fazer essa luta com a Bia, principalmente pro Mundial, né? É uma luta boa pra se fazer antes do Mundial. A gente ainda vai contar os pontos sobre o Mundial no feminino, então a gente não sabe em qual categoria de fato eu vou. Mas eu principalmente preciso dessa luta com a Bia pra, se caso eu não mudar de categoria, eu não me sentir culpada. Eu preciso fazer. Tem uma outra luta também que eu preciso fazer de kimono esse ano ainda, mas não sei se vai ser no primeiro ou no segundo semestre. Sendo que no segundo semestre eu vou focar mais em no-gi, né? Principalmente até agosto. Sim. Por conta do Mundial do ADCC. Tá aí já, né, cara? Nossa. Tá chegando. Eu tô muito atrasada. Não, então falando da minha luta com a Mackenzie, eu falei, gente, vocês não param de falar isso. Cara, eu ia falar disso agora. Falei, para de falar isso. Eu ia falar, não, a gente nem sabe. É certeza que vocês vão lutar? Então, o Vitor ontem falou assim, você quer lutar com ela? Aí eu falei, quero. Aí ele falou, eu posso pedir a luta de cara? Eu falei, pode pedir. Pro ADCC, você diz? Ele pode pedir, porque ela vai ser cabeça de chave e eu não, né? Então, Sem desmerecer, porque não é a intenção do que eu vou perguntar e você já deixou claro que você não gosta de falar assim, mas vamos falar de uma técnica. A Mackenzie de 2024 não é a Mackenzie de 2015, 2014. Você acha que... Porque eu vou perguntar isso porque tem base no que eu vou falar. Eu vejo muita gente do MMA, por exemplo, que é muito bom de jiu-jitsu e começa a treinar MMA. e Como acaba já dando é muito bom de jiu-jitsu, deixa o jiu-jitsu pra trás. E aí você pode falar, se você deixa o jiu-jitsu pra trás, o teu jiu-jitsu não melhora. Cara, eu vi muitas pessoas migrarem e realmente o jiu-jitsu andar pra trás. Mas a Mackenzie, ela... Não acho que ela parou de treinar jiu-jitsu. Principalmente sem kimono, né? Ela tem uma grande história no grappling. Ela é campeã DCC, já ganhou, Sim, tipo, mas da o Bia fato Mesquita. dela não tá competindo com gente do teu nível ou de alto nível. Acho que, assim, com certeza ela vai sentir um pouco a diferença, né? De fato, lutar com uma menina que tá no ritmo, né? Lutando jiu-jitsu. Mas ela é uma campeã mundial, ela já ganhou a DCC, ela é muito experiente. E eu acho que isso conta muito, mesmo ela estando no MMA, entendeu? E aí, como tem um coração do tamanho do e a ADCC Mackenzie, também. por exemplo, ela compete muito melhor do que o que ela treina. Então, ela já tá acostumada a viver nessa zona, né, de competição. E eu não acho também que ela deixou tanto de praticar jiu-jitsu. Eu só acho que, de fato, ela não tá lutando com meninas que têm um jiu-jitsu tão bom. Mas também eu não tô muito no lucro assim, não, porque eu não treino no gi, então...
Então eu não tô muito à frente, mas seria um prazer pra mim lutar com ela, tipo, eu não quero morrer sem lutar com a Mackenzie. Conhece ela pessoalmente? Sim, eu conheci a Mackenzie na faixa roxa, a gente já se falou algumas vezes, mas a gente nunca foi muito próxima, porque também não tempos diferentes. Países diferentes. Exato, ela mas não tá a em gente se competição. conheceu e tal. Então seria muito legal pra mim fazer isso. Nossa, eu tô super pronta, independente. Seria um hype absurdo. Seria Adoro! demais, seria demais. Tudo que tem hype eu gosto. Lutar com ela seria muito bom também pra minha marca. Eu falei pro Vitor, se der, pode pôr, entendeu? Eu espero que ela consiga, de fato, lutar o ADCC, né? Porque como ela tem contrato com o UFC, deve ser um pouco mais difícil. Não, eu acho que eles liberam. Eu acho que pra grappling o UFC não cria caso. Ainda mais sendo ADCC. ADCC, né? É muito grande. É bom não é bom pro branding dela ou do UFC se ela for lá e a Ana passa o carro nela na primeira rodada, assim, entendeu? Aí podia machuca. acontecer, né? Aí machuca um pouquinho. A gente não pode ser hipócrita, mas... Mas ela é muito eu acho que a sólida experiência já. vale. Ela é muito sólida. A gente até fala, ela é um galo de briga. Ela é. É muito. Então Ela é acho que mesmo. vai ser muito interessante. Mas todo mundo começou a falar disso do nada. Gente do céu, porque vocês não falam dela com a Fion, hein? O que você acha da... Vou falar, o que você acha da Fion? Eu acho a melhor na atualidade, assim. Cara, ela é boa de kimono, ela é boa sem kimono. Eu nunca lutei com ela porque ela é mais pesada que eu. Ela era muito mais pesada que eu, né? Aí eu subi e aí começou a ficar um pouco mais próxima. A gente já teve junto no mesma categoria, mas ela acabou se machucando, ela teve que sair. Mas eu acho ela sensacional, assim, se a gente lutar também no ADCC vai ser muito bom. E eu vou sentir, tipo, a queen do grappling, entendeu? Porque eu acho que ela, de fato, é muito boa, não tem que falar, por cima, por baixo. Seria muito interessante pra mim também essa luta. Eu até falei pro Vitor, não tem como a gente casar essa luta antes do ADCC pra eu sentir isso daí antes. Vai que acontece lá e eu tô super despreparada. Difícil, vai. Você gosta de falar que você fala, mas você é bem mais humilde do que você... Cara, eu sou muito consciente, tipo... Se eu for lutar com ela, eu vou pra vencer. Eu vou com tudo, eu tô nem aí. Tu é campeã mundial. Sim. Algumas vezes. Mas eu não sou tola, entendeu? Tipo, Não, tem gente que exato. gosta de ficar se enganando. Eu não me engano, eu sou muito sincera com tudo, assim. Principalmente na minha cabeça. Se eu sei que eu tô atrás numa coisa, por exemplo, que é o Nogi, eu sei, eu tenho consciência disso, eu não vou me enganar, eu tenho que trabalhar, não tenho o que fazer, sem entendeu? dúvida. E essas meninas, principalmente a Fion, ela é queen na parada, entendeu? Não tem como não respeitar e ela não dar o mérito pra ela do que de fato ela é, entendeu? Diferente de kimono. De kimono eu sou muito boa. A luta de kimono seria outra coisa, entendeu? Sim. Mesmo também achando que ela é muito boa. Diferente da Bianca, por exemplo. Eu já acho que eu e a Bianca, a gente tá mais parelho. Eu acho até que se eu lutar sem kimono com a Bianca já venceu a Fion sem kimono. Mas eu acho que pelo jogo, assim, eu me sairia muito melhor, entendeu? Entendi. Sendo bem sincera. Isso, eu não me engano, eu sou bem... E essa parada da Fion que ela tava... Deu até Cara, não sei o que aconteceu. Eu vi um post do Gordon. Do Gordon, você viu? Você sabe, me explica aí. Eu que vou te Então, perguntar agora. Ela tava falando de grana no jiu-jitsu feminino. O Gordon meio que... Acho que ele interpretou errado aquele post específico, mas ela já tinha falado sobre isso. Que mulher recebe menos, que quando chamam para um seminário, fala assim, não cobra em prol do jiu-jitsu feminino, porque as meninas, não sei o que, e ela falou, olha, tem que parar com isso, tipo, pegar uma campeã mundial, se tu quer um seminário da Ana Rodrigues, vai ter que pagar a Ana Rodrigues. Diferente, por que tem que ser diferente um seminário da Ana e um seminário do Fabrício Andrei, por exemplo? Sei lá, tô assumindo aqui, o Fabrício Andrei ganha 5 pau pra fazer um seminário, a Ana, porque é mulher, a gente paga 2. É mais ou menos disso que ela tava falando, e ela tava falando, não aceitem menos pra fazer a mesma coisa, porque são públicos diferentes. Aí o Gordon veio falar assim, olha, o que você tá falando é bobeira, porque tem menos grana porque vende menos. Sim, é verdade. E funciona pros dois lados isso. Ele não atacou o jiu-jitsu feminino, ele atacou o pôster.
Entendeu? Tipo, a gente usou de exemplo depois a Ronda. A Ronda Rousey falou, olha, eu sou a atleta mais bem paga do UFC, mas não é porque eles falam que tem que me pagar melhor só porque eu sou mulher e mereço. É porque eu vendo mais. Eu vendo mais que todo mundo aqui. Não tem um cara que vende mais do que eu, então eu ganho mais. Foi mais ou menos isso que o Gordon quis dizer. Ele falou, olha, se não tem dinheiro é porque não tá vendendo. Se você não ganha $100 mil pra lutar, é porque você não traz audiência pra tua luta. Senão seria igual. Então, eu acho que o jiu-jitsu feminino vende menos. E eu acho que é uma culpa de ambos os lados. As próprias meninas não apoiarem as outras. E também o apoio dos homens quanto as mulheres. Tá ouvindo melhor? Tá. E os apoios o apoio dos homens para as mulheres. Eu sempre recebi muitos elogios do Gordon. Tipo, a gente não é amigo, mas eu recebi elogios dele através do Nicolas. E não tenho nada contra ele. Acho que ele mudou muito o nosso esporte, fez muitas coisas boas. Entendo o que a Fion falou, mas é muito complicado isso tudo, entendeu? É normal, o mundo já é assim. As mulheres, a maioria recebe menos, entendeu? Pra fazer a mesma coisa. Sendo que a gente tá falando de demanda. E eu entendo que a demanda pro público feminino, pras lutas femininas, são menores. Mas será que a gente tá fazendo o máximo? Entendeu? Eu sei que no jiu-jitsu feminino não basta ser só boa. A gente tem que fazer outras coisas pra de fato chamar atenção. Porque existe um preconceito, entendeu? Eu sou muito bem paga, eu não tenho do que reclamar. Eu recebo um bom salário. Por exemplo, o Isaac, ele recebe mais que eu. Mas eu também recebo um bom salário. O Isaac... Talvez eu traga até mais visibilidade no meu Instagram do que o Isaac. Mas o Isaac recebe mais por outros motivos. E isso pra mim não significa nada. Tipo, eu vou conquistar. Não interessa quanto tempo falte, eu vou conseguir conquistar o mesmo dinheiro que ele. E as super lutas eu também não tenho do que reclamar. Eu sei que também o Isaac recebe mais nas super lutas. Mas eu tô conquistando meu espaço. Agora pro BJJ Stars eu tenho certeza que eu vou trazer muito público. E o Fepa vai ver isso. E cada ano que passa que eu luto BJJ Stars, a minha bolsa só aumenta. Então a próxima, a minha bolsa vai ser maior. Já fica escutando aí, Fepa. A bolsa vai ser maior. E as meninas, elas precisam parar de reclamar e, de fato, brigar, entendeu? Não tem o que fazer, sempre foi assim, a gente vai ter que brigar. Sendo que eu acho que é dos dois lados, os homens apoiarem mais e as mulheres se apoiarem também. Eu sinto uma carência muito grande das meninas se apoiarem. Mas eu acho que nem homem... quando você fala de jiu-jitsu, gente que traz plateia e público, você fala Mica Galvão, você fala Fabrício Andrei. São, assim, primeiros nomes que vêm na cabeça. Sim, mas você concorda que o homem, se ele fosse top de jiu-jitsu, ele já vai atrair muito público? A mulher não. A Bia Mesquita, sensacional, ganhava tudo. Lembro que uma vez eu tava falando de público com o Fepa. Ele falou que ela não atraía tanto. Então. E ela é foda pra caralho. Não, pra caralho. Entendeu? Pra caralho. Mas, e ela ainda tem uma personalidade forte até. Mas ela não... Mas eu acho que tem... a diferença da parada da personalidade é, assim, a sua personalidade. Você curte... E não é só ter personalidade, tem que ser genuíno também. Sim, tem que ser o seu jeito. Você não pode acordar e falar assim, bom, a partir de hoje eu vou começar a falar no Instagram todo dia. Mas você pode promover a luta do seu jeito. Não precisa ser agressiva, eu sou um pouco mais agressiva com as palavras, com o meu jeito de falar. Mas não precisa ser assim, entendeu? Você pode promover a luta do seu jeito. Sei lá, você quer falar de Deus, quer falar de religião, você quer falar da pessoa, você quer falar de você. Mas fala, grava, entendeu? Até quando eu perco, a primeira coisa que eu faço é, tipo, foto. Perdi, tô nem aí, posto lá. Entendeu? Tem gente que só posta quando ganha. Então... Cara, eu acho que a palavra é carisma. Você vende... É uma combinação de performance, de resultado, de carisma. Não é ser arrogante, não é falar mal. Mas carisma é uma parada que não é todo mundo que tem. Entendeu? Sim. Tipo, às vezes vende, às vezes não vende. Que nem a Mackenzie, por exemplo. A Mackenzie tem um puta carisma, ela vende muito bem. Mas a Mackenzie, ela é muito sorridente, eu não sou assim. Exatamente, o que é a prova de que ser marrento, falar mal, não é o que
Sim. Funciona 100%. Não funciona. Mas é uma parada que não é todo mundo que tem, não é genuíno. Se não é genuíno, não funciona. Tem gente que até fala que eu faço trash talk. Eu não faço trash talk, eu sou assim 24 horas por dia. 24 horas por dia. As meninas no carro, elas me apelidaram de Arlequina. Aí eu começo a falar umas coisas, aí eles falam, ixi, baixou a Arlequina. Eu sou assim 24 horas por dia, esse é o meu jeito. Ontem, por exemplo, a gente tava voltando pra casa, eu falei alguma coisa com a Ingrid, ela falou, tipo, cara, não precisa falar assim comigo. Eu falei, cara, não falei assim. Eu falei, tô falando normal, entendeu? Então eu sou assim, de fato eu sou assim, eu gosto de falar o que eu falo pras pessoas. Ou então quando alguém me pergunta alguma coisa, eu falo, cara, eu não quero falar isso porque eu vou te machucar. Tipo, fui bem, você quer que eu te fale a verdade? Eu falo, eu vou te machucar. Não me pergunta, eu vou te machucar. E eu já mudei muito, eu tô melhorando, entendeu? Se eu não falar a verdade sobre alguma coisa, eu fico, tipo, me remoendo por dentro. Então eu não consigo. Perguntaram até assim pra mim, né? Uma mulher que trabalha comigo lá no Brasil. Ela falou, cara, esse negócio aí do que tá rolando de você e da Bia foi combinado? Dela falar aquilo, não lutar pra você responder? Eu falei, você acha mesmo que eu ia ter capacidade de fazer isso? É complicado. Eu não tenho a menor não capacidade. existe, né? Então eu sou muito verdadeira, eu não consigo esconder as coisas, eu não consigo ser diferente do que eu sou, entendeu? E isso traz muito hater, traz pessoas que, assim, ou você gosta ou você não gosta. Exatamente. E tá tudo bem, uso sempre uma frase que é assim, quem muito é amigo de ninguém não é amigo de... Quem muito é amigo de todo mundo não é amigo de ninguém. É verdade, faz sentido. Entendeu? Faz e sentido. Lá no treino, por exemplo, na minha própria academia, eu torço pra todo mundo. Mas eu não tenho uma afinidade com todo mundo. Eu posso falar uma coisa ou outra, mas eu não tipo, eu tenho meu pódio mental, assim, sobre as pessoas. E aí minha relação com cada um é muito diferente, entendeu? Eu não gosto de me relacionar com muitas pessoas, de amizade, de relação também. Eu sou muito seletiva. E algumas pessoas até sentem isso. Chegou uma menina na minha equipe e ela achava que eu não gostava dela porque eu não falava muito com ela. Mas assim, nem era isso. Eu não tenho tinha nada contra ela. Hoje em dia a gente é mais... Só não conhece... né? Hoje em dia a gente é mais amiga. E aí ela, não, eu entendi que você é assim. Eu não sou uma pessoa que você chega e eu sou sorridente e te recebo e a gente já é amigo, entendeu? É uma conquista. É de fato como se fosse um relacionamento. É uma conquista. Um vai conquistando o outro. E quando eu tenho uma amizade com alguém, essa amizade é como se fosse um relacionamento também. Tem que dar presente, tem que todo dia conquistar, falar coisas legais, se doar pra essa pessoa, entendeu? Então por isso eu não posso ter muitas pessoas. Imagina eu me doando pra muitos amigos. É complicado. Então eu sou muito seletiva, esse é o meu jeito, entendeu? Quem que você assiste, assim, você se espelha, homem ou mulher, que você gosta de ver técnica? Então eu nunca tive, né, um ídolo, assim. Eu não sei te explicar isso em mim. Eu comecei a fazer guarda de lapela porque eu vi o Kina lutando um World Pro. Isso eu tinha 14 anos. Eu adorava ele. Mas nunca tive uma pessoa como ídolo. O jiu-jitsu, ele aconteceu muito rápido pra mim. As faixas foram rápidas. Eu não tive... E eu não pensava nas pessoas. Eu só pensava que eu tinha que ser faixa preta logo. Então eu não consegui tomar alguém pra ídolo. Ou, tipo, me inspirar de fato em alguém. Eu só sabia que eu precisava ser boa. Eu copiava muitas vezes as pessoas que treinavam na minha academia. Eu assistia treinando e copiava. Eu sou uma pessoa visual. As meninas ficam bizarras que eu gravo o caminho de primeira. Porque eu presto atenção em tudo. Então eu gravo. Eu tenho memória fotográfica. E eu aprendi jiu-jitsu assim, tendo memória fotográfica. Porque eu não tinha professor, porque eu tava sempre trocando de equipe, né? E aí eu aprendi jiu-jitsu, não tive tempo pra me espelhar em ninguém. Mas eu acho o jiu-jitsu lindo de várias pessoas. O Fabrício é um jiu-jitsu lindo pra mim. O Mika. Eu acho gosto de assistir a Peçanha lutando muito. A Luísa Monteiro pra mim é sensacional. Não tem nem o que falar. Nossa senhora. Maísa, muito técnica. Então tem pessoas que eu olho e eu acho lindo o jiu-jitsu. Mas eu nunca tomei ninguém como inspiração, Entendi. assim. E eu acho até estranho quando alguém fala que eu sou inspiração. Eu fico tipo... Só tenho... É meio louco isso, né? Só tenho 25 anos. É muito doido isso. É muito, eu recebo muitas mensagens todos os dias. Tem menina que chora quando me vê pessoalmente, então é muito louco. E como eu tenho essa personalidade muito forte,
tem gente que gosta e quer ser assim, sendo que não entende que isso é de mim. Eu sempre fui assim, eu fui desde criança, assim. Imagina, na escola eu tive que pular a série. Eu tive que passar direto muitas séries, assim, porque eu era muito pra frente. Então, quando eu encontro essas pessoas, eu falo, olha, eu sou assim. Eu não sou o que as pessoas querem que eu seja. E você não precisa ser assim porque eu sou assim. As minhas amigas também, eu sempre falo, cara, vocês não precisam ser igual a mim, vocês têm que ser do jeito que vocês são. A gente não precisa concordar com tudo, porque a amizade ela não pode ser um interesse, né? De tipo, você tem algo pra me oferecer, ou então a gente concorda da mesma coisa. Meu Deus, compartilhamos a mesma ideia. Não. Cada um na sua. Eu sou assim, você é assim e tá tudo E certo. tá tudo certo. E eu sempre tento passar isso pras pessoas, né? Porque tem gente que olha e fala, nossa, eu quero ser assim também. Não, você pode ser mais confiante, que é algo que eu tenho de muito bom. Mas você não precisa ter os mesmos pensamentos que eu. Eu tenho muitas opiniões extremistas sobre várias coisas. E todo mundo fala isso. Eu falo, você não precisa pensar assim. Eu sei que essa opinião é muito minha. Eu sou muito extremista. Ave Maria. Por exemplo. Cara, eu falei no podcast lá do Connect Cash que... você fez o Connect Cast? Fiz. O Alexandre é muito top, né? Eu tava muito mal quando eu fiz o podcast. Eu descobri o problema no coração um dia antes. Não, se você me vê no podcast, eu tô mais gordinha. Cabelo, tipo, eu tô assim, acabadinha, sabe? Muito mal, porque foi nessa época aí que eu tava mal. E aí eu dei uma opinião bem polêmica lá, porque eu falei que um cara de 30 anos, pra mim, não pode morar com os pais, sabe? Mas... Não, eu fui crucificada. Crucificada pelos caras de 30 anos que moram com os pais. Então tá certo. E aí teve gente tipo, mas por que eu vou sair da casa do meu pai se eu tenho tudo? Porra, sacanagem com a minha cara, né? Vai crescer, moleque. Exato. Eu concordo, 100%. Não, então, eu sou muito extremista. Mas eu moro fora de casa desde os 20, 19. Então, eu acho um absurdo. Aí teve gente, mas tem gente que não tem condição. Pô, 30 anos, cara, vai trabalhar. O problema... Se você tiver num quartinho... Às vezes não é nem trabalhar, o cara trabalha, mas... Se tem um quartinho, um colchão no chão, já é tudo. Não, aí teve... Uns amigos mandaram assim, vou mandar pra uns amigos meus aqui, que eles falam que economizam dinheiro morando com os pais. Eu falei, que vergonha você economizar dinheiro morando com os pais. Eu moro fora, mando dinheiro pra minha mãe e, tipo, você não pode falar que eu tive algum privilégio, eu conquistei tudo, entendeu? Eu mando dinheiro pra minha mãe, pago nosso plano de saúde. Literalmente na porrada, quase, né? Na porrada, então, assim, foi uma opinião que mexeu muito com as pessoas. Aí outra opinião foi que eu não gosto de me relacionar, amizades, relacionamento, enfim, com pessoas que pensam muito pequeno. Então, tipo... Se você não tá fazendo o mínimo pra você ser foda e tal, eu não quero ser sua amiga, entendeu? Porque eu acho que isso influencia muito. Muito. Influencia demais, porque você é o teu círculo social ali, então eu não cara? me relaciono. Aí deu o exemplo de uma menina que tá na minha equipe, que eu acho ela muito foda. Ela mentiu pra família, falando que foi convidada pro Dream Art, foi lá, conquistou o espaço dela, hoje é atleta do projeto, ela chegou lá, ela pagava mensalidade. Nem treinava com a gente, aí foi conquistando o espaço. Aí eu falei, cara, essa pessoa pra mim é muito foda, eu quero ser amiga dessa pessoa. Agora eu não quero ser amiga de um acomodado, entendeu? Não tenho paciência pra isso. Aí o pessoal fala, nossa, muito arrogante, quero ver quando acabar a carreira dela. Mas tá todo mundo muito doído hoje, né, cara? Não tudo dá pra muito falar mimimi. nada. É absurdo, cara, é um absurdo. Aí falaram assim, eita, os acomodados vão sentir, que foi o que aconteceu. E me chamaram de arrogante, como se eu estivesse me gabando por conta da minha carreira. Cara, se minha carreira acabar hoje, eu vou ter sucesso igual, vocês não entenderam ainda. Na minha época, quando alguém falava um negócio assim, já soltava na sequência e falava assim, se a carapuça te serviu, né? É uma coisa meio de velho, que não se ouve mais hoje, mas é muito verdade, cara. Mas quando você tá doído, de repente você tem que desacomodar, né? Quando eu começo a ter amizade com alguém, eu quero saber se ela, entendeu, engaja ou não. E eu brigo muitas vezes, porque tem pessoas que eu começo e eu vejo que elas estão acomodadas, eu brigo com elas. E aí eu falo... Senão a gente não vai acontecer, entendeu? Eu não quero estar com esse tipo de pessoa. E aí uma galera achou um absurdo, entendeu? Então eu tenho opinião muito forte sobre as coisas, eu sou muito extremista. Às vezes nem é forte, é só tipo, é uma parada que hoje em dia não tá errado falar esse tipo de coisa, assim. Tipo, falar, olha, mas eu acordo 6 horas da manhã e vou trabalhar, fico fazendo, tem que fazer. Os caras, mas... Aí, e quem acorda às 10, então, é vagabundo? Falou, olha, na minha cabeça não funciona assim. Tipo, você quer alguma coisa, 10 horas da manhã, metade do dia já foi, cara. Metade do dia já foi. Eu acordo
3 vezes na semana, 6 da manhã e o resto 7 da manhã. E assim, agora, antes eu acordava até mais cedo. E a galera se doeu muito. E, cara, eu não tenho culpa se vocês não ligam pra quem vocês se relacionam. E pra mim, o meu ciclo é muito importante, entendeu? Eu seleciono muito bem. Então, isso é um pré-requisito que eu tenho, entendeu? Cada um tem o seu. Se eu não me encaixar no pré-requisito de alguém, tá tudo bem também. Exatamente. Tá tudo bem. Outra Não coisa, é que eu sou fodona e eu tô aqui e todo mundo tem que me aceitar. Não. Se não é o teu pré-requisito, o meu jeito, minha personalidade, eu sou demais. Tá tudo certo. Tá tudo certo também. Cada um. Cada um. Então eu sou muito, muito assim. Com tudo. E tipo, agora aconteceu o Pan-Americano, eu achei que duas azuis e uma roxa foi muito mal e eu rebentei com elas na casa. Aí, cara, lá no campeonato mesmo, na hora, eu fui muito grossa. Então quem tá vendo deve ficar, tipo... Mas é assim, todo mundo que tá comigo é próximo de mim, eu vou extrair o melhor das pessoas, o máximo. Nem que eu tenha que rasgar a cara delas. Mas é por isso que funciona, tá funcionando. Entendeu? E depois a gente conversou em casa, elas me entenderam e elas precisam disso. Elas são muito jovens, elas não entendem. E elas têm uma oportunidade única, elas têm o que eu nunca tive quando eu era faixa colorida. Então elas têm que ser 2 vezes melhor que eu. E eu não aceito que elas sejam menos que eu, entendeu? Eu sempre falo isso. Eu não aceito que elas sejam menos que eu, porque elas têm muito mais que eu, então elas têm que ser melhor. Muito louco. Não me interessa. Isso. Muito louco. Isso. Não tem outro caminho. Você falou que você tá indo com a tua mãe. Tua mãe já foi com você em alguma competição, assim, A minha mãe pagou a minha primeira viagem internacional pro Mundial. Eu fui juvenil. Ela pegou dinheiro com a agiota. E ela demorou muito tempo pra pagar. Me dói muito lembrar naquela época, porque ela pagou meu passaporte, meu visto. E ela chegou em casa e ela tava muito suja do trabalho. E essa imagem fica na cabeça até hoje. Dói muito. E aí, quando eu fui lutar o Europeu 2021, eu levei ela pra Roma. O Europeu foi em Roma. Aí ela lutou o Europeu, depois levei ela pra Paris. Sendo que como a gente foi pra lutar o Europeu, a gente não curtiu muito Roma. E ela quer muito ir no Vaticano. A gente chegou lá, tava fechado. Enfim, na viagem a gente não conseguiu curtir muito Roma. E eu gostei muito de Roma. Eu já fui outras vezes em Paris, então ela ficou com isso na cabeça. Aí eu falei, vou te levar pra Roma outra vez. E aí vai ser esse ano. E aí eu dei a primeira viagem internacional dela. Assim, de tipo, ver a filha estrelona lá, tal, não sei o quê. Ela tava lá na seletiva do ADCC. Tá. Então ela viu já. Quando eu fui muito legal, quando eu fui lutar com Não, no europeu que ela foi lá, que eu ganhei, ela fica toda boba, assim. O olho dela até brilha. Porque pra ela deve ser uma experiência muito Ela fica foda, falando que é minha mãe o tempo todo. Sou a pensar? mãe dela, sou a mãe dela, sou a mãe dela. Sente muito orgulho e isso é muito gratificante pra mim. Ver ela também sorrindo, né? Fazendo ela feliz. Porque ela sofreu muito na vida. Minha mãe passou por coisa... Minha mãe tem câncer, né? Caramba. Quase ninguém sabe disso. Inclusive, ano passado, quando eu fui lutar o europeu, ela teve que fazer uma cirurgia e eu fui pro Rio e dormi no hospital, tipo, num sofazinho, nem me cabia, pra acompanhar ela, e depois fui pro europeu. Aí fiquei muito doente. As coisas começaram a andar muito mal, mas eu tava me esforçando pra fazer tudo. E tava passando por esse momento muito difícil com ela. Quando eu fiquei fora também foi muito difícil pra ela, porque eu fui abrir o Dream Art. E aí ela sofreu muito, não pude estar perto, ela tinha que fazer cirurgias, muitos exames, eu não pude acompanhá-la, então eu me sentia muito culpada também. Tudo ficou muito sobrecarregado pra mim. E como ela passou por muita coisa difícil, ela fez uma lista de todas as coisas que ela queria fazer antes de morrer. Nossa, cara. E eu sei das coisas que ela quer, então é muito difícil pra mim. Eu tento realizar tudo que eu posso, entendeu? E essa viagem eu quero dar tudo o que ela quiser. Eu falei, você quer ir de primeira classe? É seu sonho? Você quer fazer isso antes de morrer? Nossa, que doido. Você tem essas conversas com ela? Cara, que barra. É muito difícil, mas eu sei que eu sou... Mas como que ela tá? Ela tá bem. Ela monitora, né, isso, mas a minha mãe teve muitos problemas de saúde ao decorrer dos anos, né? Ela é uma pessoa mais frágil. Então, eu não posso me dar o luxo de ficar de boa. Então, eu tenho uma vida muito boa e tal, a minha vida é muito cara. Então, eu tenho que trabalhar o dobro pra pagar a minha vida e pra ter dinheiro suficiente pra, se caso algo acontecer com ela precisar de alguma coisa, eu tá ali pra ajudar ela. E nessa cirurgia, inclusive, eu gastei muito dinheiro, foi muito estressante. E ela falou, tipo, me desculpa, eu tive que ficar
bancando a vida full dela por uns meses. E aí eu falei, cara, que sorte que aconteceu agora. Se fosse antes, eu não ia ter a mínima condição de fazer isso. Então foi muito bom, mãe. Tá tudo certo. Eu tenho dinheiro pra fazer isso. É muito dinheiro? Mas eu tenho. Então, imagina se fosse antes. A gente ia comer um dobrado. Talvez ela nem tivesse feito essa cirurgia. Caraca. E a gente teria passado muito sufoco em casa, porque não tava entrando nada de dinheiro, entendeu? Então, eu quero conseguir cumprir a lista dela, toda a lista dela, antes dela morrer. Eu sei que ela quer fazer um cruzeiro também. Eu já vou de olho nisso pra ver se eu consigo realizar esse ano também. Então é uma corrida contra o tempo, então eu não tenho tempo pra ficar triste com derrota, entendeu? Nossa. É basicamente por isso, eu não tenho tempo. Eu perdi a final do Mundial? Tá bom, beleza. Minha mãe tem câncer, eu tenho essa responsabilidade, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então eu tenho que continuar trabalhando, não me interessa. E aí, por isso essas coisas não me afetam, entendeu? Eu tenho outras prioridades na minha vida antes de eu ter que ficar triste porque eu perdi pra alguém. Exato. Basicamente isso. Caraca. Vamos? Porra. Bora pro parque? Tem um parque de diversão agora. Vou ressaltar a importância. Toda vez quando eu vou num podcast, você hoje não falou. Mas todo mundo me fala, pô, eu chamei fulano, aí ele tinha não sei o que pra fazer, nananã. Tinha que fazer massagem, tinha que ir na casa de fulano. E aí eu quero ressaltar a importância de primeiro focar na carreira e depois focar em qualquer outra coisa que você tem pra fazer, né? Massagem a gente pode fazer qualquer dia, ou depois do podcast. Então é muito importante ter esse network, Network é tudo. Se promover, falar de você. Muitas coisas que eu falei no podcast, as pessoas não sabiam e até me julgavam antes, depois que elas viram o podcast, elas entenderam um pouco melhor. Então é muito importante isso acontecer, né? As pessoas valorizarem mais essa interação, sabe? E eu vejo muito atleta dando desculpa pra não fazer isso. Mano, vou lá no podcast falar 1 hora e pouco. Agora gravei com o BJJ Cria 3 horas e pouca. Nem tenho tudo isso pra falar, mas o que a galera tem na cabeça é que é entrevista. E não é entrevista. Não é uma conversa. Entendeu? Exatamente. Eu tinha, assim, pontos que eu queria tocar que, se você olhar a lista aqui, ó, é só a direção da conversa que nem precisei falar, porque a gente de fato você entrando... não me conhecia, você me conheceu. Exato. Então a gente de fato conversou, não foi uma entrevista. Nossa, qual é seu nome, sua idade? Exatamente. E aí eu vejo que os atletas, eles não dão importância pra isso, depois eles reclamam que eles estão recebendo menos, entendeu? É muito complicado. Então assim, você que tá assistindo esse podcast, agora você vai me conhecer melhor, você pode continuar me odiando, você pode me entender, ou você pode gostar, ou sei lá o que você pode fazer com isso. Mas você vai ter assistido, você vai lembrar da minha cara, você vai lembrar das coisas que eu falei. Provavelmente alguma das coisas que eu falei pode te ajudar também. Então, você vai saber quem eu sou e isso é muito importante. Principalmente na bolha que a gente vive, né? Eu falo que tô brigando pra explodir essa bolha. Logo eu quero que o jiu-jitsu saia do que só ele é. Mas eu acho Mas tá saindo, porque... Eu vou sentindo muito isso. A gente faz o programa, eu faço o programa com o Vitor agora, né? Toda semana. E aí eu começo a ver o teu nome pingando mais, e pingando mais, e pingando mais, e pingando mais. Aí eu falei pro Vitor, pô, ela tá aqui, vamos trazer ela aqui pra trocar uma ideia. Porque a galera vai falando assim, e aí, Rod, que vai... Pô, tu tem teu nome pronto já pra estourar aqui, eu tenho uma marca, né? E-Rod. É muito legal, cara. Eu tenho essa marca. E... Cara, a gente não olhou as perguntas do Instagram. Eu vou fazer pelo menos 2, senão o pessoal me crucifica. Eu sempre esqueço. Quando eu fui no Connect Cash, na Kira Grace, por exemplo, eu tava um trapo, gente. Eu tava um trapo. Eu tinha acabado de descobrir que eu tava com problema no coração. Eu tava, tipo, fora do peso, tomando remédio. Eu sentava, eu ficava suando. Suando de tão mal que eu tava. Eu tava também com... tinha começado a tomar Rucotan. Hoje a minha pele tá belíssima. Eu tô sem nada, tá? Mas a luz aqui tá boa, né? Tá ótimo. Eu tinha acabado de começar a tomar Rucotan. A minha pele tava horrível, horrível. O meu cabelo, nada tava dando certo nessa época. Mas eu falei, eu vou lá nesse podcast. É o que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Não interessa. E aí, mais pessoas me conheceram. Depois gravei com o DJ Cria, já tava bem melhor. E hoje eu tô aqui, ó, belíssima. Galera do DJ Cria vai vir aqui hoje também, vai ser bem legal. Ó,
O nome dela é Jéssica. Como ela se organizou para dar aula para mulheres? Eu quero fazer a mesma coisa e não sei como começar. Então, eu tenho um grupo feminino, eu tenho 12 meninas, 10 começaram comigo do zero. Eu sempre tive uma dificuldade pra lidar com mulher, porque eu sou uma mulher sem paciência. E eu não gosto de mimimi. Por exemplo, a Ingrid pra mim é muito drama. A gente briga direto, eu falo, cara, é muito drama, muito drama. Então, assim, eu conheci a Mila. A Mila tá treinando comigo agora, ela é minha psicóloga, mas a gente tem uma relação muito louca. E a Mila me ensinou a ser muito melhor e abrir mais os meus olhos pra o que realmente importava. Como eu tenho um papel no Dream Art, uma hora ou outra eu ia ter que aprender a lidar com mulheres. E eu vi o jiu-jitsu feminino tomando forças pra muitos lados e meio descontrolado, muito mimimi também. Então, assim, eu Muito acho. draminha, né? Então eu Essa acho parada, essa vida de academia é só draminha dentro muito. de Então eu acho que academia, precisa né? de uma mulher que fale, cara, tipo, vai dar certo, a gente vai conseguir fazer o negócio virar. Não adianta ficar reclamando. Então preciso de alguém mesmo pra abraçar isso. Não que eu não esteja falando que as outras mulheres faixas pretas não fazem, mas eu sei que mais precisam fazer. E aí, a Mila é muito boa com mulheres, muito. E a gente começou a conversar muito sobre isso, e eu falei, cara, eu quero ter uma turma feminina, vamos postar no Instagram e vamos começar do zero. A gente postou no Instagram e começaram a mandar mensagens. E aí elas foram no treino e foi amor à primeira vista. Todas as meninas que iniciaram comigo, elas estão comigo até hoje. Essa semana, mais 3 vão iniciar, por exemplo. E tá crescendo muito. Algumas delas nem sabiam quem eu era. Elas não têm dimensão. E elas estão começando a ter agora, e é muito engraçado. Então eu botei a cara. Eu botei lá no meu Instagram que eu ia dar aula. A minha amiga me ajudou com isso. E ela me ajudou a lidar com outras mulheres. E isso me fez muito bem, porque eu tô tendo uma experiência incrível e tô sendo melhor, de fato, graças a essa minha interação com elas. E agora, nas redes sociais, até apelidaram de Gang Girls, porque lá no ADCC tinha uma turma de mulheres gritando pra mim, né? E eu acho que isso é reflexo do trabalho que eu tô fazendo com as meninas. Sim. E tem sido muito interessante. Eu botei a minha cara e no começo eram só 2. Era difícil, eu tive que começar com defesa pessoal. Às vezes a gente ainda tem aula só de defesa pessoal. E foi crescendo, uma foi falando pra outra, e hoje eu tenho 12, em breve eu quero ter 30. E eu quero só que cresça. Conversei com a Nika também, que é uma faixa preta que, meu Deus, ela domina as mulheres, ela é impressionante. Ela me conquistou só de conversar com ela por 5 minutos. Então ela até falou, eu te achava um pouco assim, mas depois eu fui entendendo como você era. E percebi que eu tava errada, e você também mudou muito. E eu acho que é muito legal, você precisa trabalhar com mulher. Ela falou pra mim, ela acreditou no meu potencial em trabalhar com as meninas. E me falou, eu quero até ir em Curitiba de novo passar um tempo com ela, lá na Gracie Barra. Eu não tenho esse negócio de equipe. Eu vou lá, visto o kimono da Gracie Barra, treino de Gracie Barra, posto foto, tem no meu Instagram, eu de Gracie Barra. Muito não legal. ligo, o máximo que eu puder absorver. E isso é o legal do jiu-jitsu, poder estar em vários lugares. Eu vou fazer, entendeu? Botei minha cara e tô aprendendo muito. Na real, tá me fazendo melhor do que o que eu imaginava. Ah, muito legal. É aquela parada que a gente falou antes também, né? De mulher, de grana. Você, de repente, por ter essa voz e essa naturalidade pra soltar a sua voz, por não ser um negócio forçado, é a tua personalidade. Você Sim. atrai as meninas que não se sentem à vontade, de repente, pra ter essa voz ainda, né? Então, Sim, nossa, as meninas começaram a treinar comigo. Cara, eu falo pra elas. Eu sou muito rígida com elas. Nossa, às vezes durante o treino tem uma Rafa, ela fala que quer chorar. Mas, por exemplo, eu falo, cara, se alguém empurrar vocês na rua, vocês vão cair e se quebrar toda. Vocês são muito frágeis. Vocês não podem ser frágeis. Juro, ela tinha umas que começavam, elas faziam pegada assim no kimono. Juro. Não. Aí elas viram a importância, de fato, de aprender defesa pessoal, aprender jiu-jitsu. E elas estão se sentindo muito mais confiantes. Umas evoluem mais do que as outras, mas eu já crio logo um ambiente que não tem ego. Eu falo, se você não gosta de treinar com você, vocês vão treinar todo dia. Porque na minha equipe eu não aceito isso. Eu sou a mais leve, eu treino com todas as faixas pretas mais pesadas, entendeu? E eu sou a única campeã mundial entre elas. Eu não tô nem aí. Eu tô nem aí. Vou pra cima. Nossa senhora. Isso aí. Ó, tem uma polêmica aqui, ó. Jordan Emanuel, o que você pensa sobre graduação de faixa no sem kimono, sem a pessoa treinar de kimono?
Nossa, complicado isso aí. É porque, assim, por exemplo, o Gordon, ele é muito bom. Ele é faixa preta sem kimono. Ele é excepcional. Mas eu não duvido que ele seja faixa preta de kimono também. Ele deve ser excepcional de kimono também. E ganha de 90% de muitos faixa preta por aí, talvez? Então eu acho que assim, talvez não 90, mas... jiu-jitsu, é jiu-jitsu. No-gi é jiu-jitsu, entendeu? É um jiu-jitsu diferente. Mas é jiu-jitsu. Às vezes eu falo, é outra modalidade, né? Porque é muita briga e tal, mas um faixa preta no-gi, ele consegue também ser um faixa preta de kimono. Mas adaptado, né? É diferente. Eu só acho muito injusto a galera só treinar no-gi. Porque é uma arte, né? Com kimono. Você tem que treinar. Acabou virando um esporte diferente e não era pra ser assim, né? Não era pra ser assim, entendeu? Mas o exemplo tá do Gordon aí. Ele é faixa preta de kimono, com certeza. Excepcional. Felipe Azevedo. Com quem... A gente falou disso já, né? Com quem você gostaria de fazer uma super luta antes do ADCC? Eu gostaria de dar uma sentida na Fiona. Só pra não chegar lá assim, despreparada, né? Mas, supostamente, eu também possa ter uma luta com a Adele, que é uma menina bem dura, gringa. E também tem uma aluna do Bruno Frasato, que é muito boa, é Alexa Henriquez. Não sei se essa é a pronúncia certa. Ela é muito dura, eu inclusive tenho contato com o Bruno Frasato e a gente já falou, nossa, seria muito legal uma luta sua com a Alexa, entendeu? Então são lutas que eu faria assim antes do ADCC. Você tem que começar a se preocupar, não sei se agora é o momento também, né, mas com lutas em que você, de repente, vai só emprestar teu nome pra impulsionar a outra menina. Essas duas meninas são muito duras. A Adele lutou o ADCC ano retrasado. E a Alex é grande concorrente a ganhar trials dos Estados Unidos. São meninas muito boas, né? Lutam só no gi. Lógico. Não, mas eu não vou aceitar lutas que não façam nenhum sentido, entendeu? Mas, por exemplo, elas eu acho que faz muito sentido pra mim, mesmo elas não sendo campeãs mundiais de kimono, né? A Alex é campeã mundial sem kimono. Então, são lutas que fazem sentido pra mim, são meninas que já estão com um nível muito elevado no no-gi. E que eu faria assim antes do ADCC. Inclusive, o Reasonable One, o Ricardo me mandou mensagem, talvez para lutar com a Adele. Legal. Felipe Azevedo de novo. Se ganhar o ADCC, mudaria o foco 100% pra no-gi por conta da exposição e dinheiro? Não. Não consigo. Jiu-jitsu de kimono pra mim é uma arte. Eu não consigo. Cara, eu ganhei a seletiva do ADCC, eu só saí de lá. Meu Deus do céu, eu sou muito ruim. Meu Deus do céu. Aí eu falei lá, né, pro meu coach. Eu falei, não existe nada no mundo que eu não possa fazer depois de ganhar isso. Muito bom. Mano, não tem como. Como assim eu vim aqui e ganhei? Não existe desse jeito. Falei pra ele, eu posso fazer qualquer coisa agora. A última, vai. Nina Claro, quais são suas metas pra esse ano? Eu comecei esse ano sem muitas metas. Eu comecei mesmo vendo qual que seria, até porque eu tava um pouco mais insegura de como eu iria estar de saúde, de tudo, de sentimento. Mas ele começou até melhor do que o que eu pensava, né? Eu fiquei de fora do europeu, porque eu já tenho 3 e eu ia gastar muito dinheiro pra ir, não fazia sentido. E aí acabei vencendo a seletiva da DCC, conquistando a vaga pro Mundial da DCC, que é uma visibilidade maravilhosa. Nossa senhora. Patrocinadores que quiserem me patrocinar, por favor, né? Vai ter quantas? Já tá quase esgotado os ingressos. Acho que já tá esgotado, não tá? Já? Eu acho que já. É uma visibilidade maravilhosa, então, por favor, não percam essa oportunidade, ainda mais com esse rostinho bonito. E pode botar patrocínio na roupa. Nossa. Tudo, Coloco até na testa. Faço faço tatuagem de rena. De rena, por favor. Entendeu? Pra ver as marcas, não tem problema. E aí acabei conquistando isso que nem tava nos meus planos e foi muito interessante. E agora pretendo conquistar essa super luta, que é muito importante pra mim. Vou lutar o Grand Slam Roma pra dar um ritmo. É um campeonato que eu gosto muito de lutar, me testa também. Quero vencer o Mundial, né, já que principalmente eu perdi ano passado. Seria interessante vencer pelo menos mais uns 2, assim, eu acho, pra entrar no Hall da Fama.
Depois que eu venci mais 2. 4 entra pra Hall da Fama, é isso? Entendi. Acho que é. E fazer mais super lutas. Eu quero ganhar mais dinheiro esse ano. Então, fazer super lutas que façam sentido pra mim. E que me façam evoluir, entendeu? Muito legal. Próxima vez que você estiver em Orlando, vamos fazer outra? Com certeza. Lá no ConnectCast eu falei pra ele, eu vou voltar, porque a gente não falou tudo, hein? Aí ele falou, não volta, pelo amor de Deus. Muito legal. Obrigada. Cara, obrigado você. Foi um Tenho mais um prazer. fãzão aqui agora. Que bom, Vou ficar torcendo. E obrigado por ter vindo. Desculpa pegar no perrengue assim dessa correria, mas que bom que a gente conseguiu fazer dar certo. A gente dá um jeito. Beleza, então. YouTube, Instagram, tudo que você precisa pra acompanhar ela vai estar na descrição do vídeo. E Babo, meu YouTube também. Tem Vida YouTube dos também, Sonhos. Vida dos Sonhos. Vou deixar o linkzinho na descrição lá, segue lá também. Beleza? Oi.